Estamos no ar? Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui o nosso replay, aqui no nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza. Segunda-feira, estamos com o programa no ar aqui para trazer muita coisa bacana. Edson Cariús com a gente hoje ao vivo aqui nos estúdios, tá bom? Do Fubá, onde a gente apresenta aqui o programa Replay. Galera que está aqui no Instagram, já convido para vir aqui para YouTube, tem muita gente aqui acompanhando o Replay também no Instagram. Edson Cariús com a gente hoje aqui. Vamos falar sobre a vitória de ontem do Icasa contra o time do Crato, vira-vira do Guarani sobre o time do Barbalha. O Leão do Mercado deu uma virada importante e segue vivo aí no campeonato. Tem Barbalha se preparando para jogar quarta-feira contra o time do Cariri. Cariri com desfalques também já de olho no time do Barbalha. E os dois vão secar o Guarani contra o Icasa. Já o Icasa vai ser secado por quem? Pelo Crato, que não joga, mas que vai estar de olho também nessa partida, torcendo para o Leão do Mercado para ficar em primeiro da chave. Federação Cearense Futebol puniu o árbitro que apitou ontem Crateús e Guarani de Sobral. Ou seja, deu para perceber que tem muita coisa para rolar aqui no programa, tá bom? Se inscreve aqui no YouTube se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui, dá aquele like, aquela curtida que é importante para impulsionar o nosso trabalho aqui no YouTube. Aciona o sininho, sempre que tiver uma nova postagem, o próprio YouTube trata de lhe comunicar, tá ok? Então obrigado aí pelo carinho, pela parceria, pela audiência. Sou o Tony Souza, um prazer enorme estar com você aqui. Deixa eu trazer logo boa noite aqui do nosso convidado, que ele vai estar aqui, ó, a gente batendo papo com ele. Edson Cariús, atacante, fazedor de gol. Esse rapaz, lá no passado, olhou meu DVD dos tempos que eu fazia gol e aprendeu, como aprendeu bem. Meu querido Edson Cariús, que prazer lhe receber aqui no Replay, rapaz. Boa noite. Boa noite, Tony. Prazer é todo meu, né, estar aqui com você, para que a gente possa bater um papo legal e dizer que você é uma referência, né? Eu aprendi com você a fazer gol, né? Mas muito feliz por estar aqui para que a gente possa bater um papo legal. Primeiro, Edson Cariús vai ficar com a gente aqui, a gente vai bater o papo, a gente vai repercutir o jogo do último sábado. Aliás, o jogo de ontem, né, do último domingo, contra o time do Crato, um jogo que teve muita bola na rede, muita chuva, torcida na arquibancada, foi daquele jeito, bom demais. E a galera já mandando mensagem aqui, Eduardo Alves deixando boa noite, o Emerson Carvalho também aqui, deixando boa noite, provocando a galera do Crato, Jaide Santos, lá em Missão Velha também por aqui, o Emerson Carvalho, o Verdão jogou muito, o Crato que foi vice em 2020 vai ser vice este ano de novo. Quem dera termos a final aí, Icasa e Crato, seria bom dois times subindo para a primeira divisão, viu? Parabéns ao Verdão, parabéns Iguatu, que está fazendo grande campanha na Série D. Tô com a camisa do Azulão da Princesa, ou Azulão do Centro-Sul, viu? Que está representando a gente na Série D do Brasileiro, viu? Mandar um abraço a galera lá de Iguatu. Nonato Gomes, se o Icasa subir, Edson Cariús tem que acompanhar o Icasa na Série A. Olha aí, a galera já querendo o Edson Cariús aqui também na Série A do Campeonato Cearense. Vamos fazer o seguinte, galera que está aqui no Instagram, muita gente por aqui, já chegando junto no Instagram. Pessoal que está no Instagram, vem pro YouTube, tá bom, pessoal? Chega aqui, vem pro YouTube, que aí no YouTube você pode interagir, mandar o chat, mandar mensagem, mandar perguntas também pro Edson Cariús, tá certo? A gente vai fazer o seguinte, a gente já vai de imediato trazer para você os gols do jogo de sábado. Tivemos Guarani e o time do Barbalha jogando, né? E o Barbalha começou vencendo, mas teve a virada aí do Leão do Mercado e a gente traz agora na narração de Leandro Santos, nós que estivemos fazendo esse jogo pela FCF TV, a Super FCF TV by CIMED, a Série B do Campeonato Cearense do sábado. Guarani 2, Barbalha 1 na Arena Romeirão. Se liga aí nos gols, narração de Leandro Santos. Faz o giro, limpa bem a jogada. Lançamento na área, buscando o Romário, chega a faixa na defesa, sobrou dentro do Barbalha! Gol! Barbalha! Anderson Mendonça, camisa de número 11. Atento, a bola sobrou para ele no meio da área, bateu firme, sem chances para o goleiro Danilo. Tá na frente o time da Raposa. Petarca, Ruge, meu Leão do Mercado, Vitor Gabriel, Jogão. Passa aqui o Xindinho, bora Guará. Bora ganhar, meu Leão. Corre pro nego.
mandando mensagem, me pode vibrar porque tem gol do Guarani! Gol! Do Guarani! Esquerdinha, camisa de número 10, recebeu o passe, bateu de longe, o Valência vendido no lance, apenas acompanhou com os olhos a bola que foi estufar o fundo das redes do time do Barbalha. Cobre, esquerdinha, do bola na área, subiu Kakalov de cabeça! Gol! Guarani! Kakalov! Na arma forte do time do Guarani de Juazeiro. A bola alçada na área, buscando o artilheiro. Olha mais uma vez o lance, o Rodriguinho foi para jogar individual, tocou atrás, esquerdinha, caprichosamente. Aí esse passe açucarado pro Kakalov. A defesa do Barbalha manda pro fundo das redes. Vira o jogo aqui na Arena Romeirão. O artilheiro do amor, Kakalov, marca mais um. Tá na frente o Guarani de Juazeiro, Tony Souza. Para cima do Leão do Mercado, para cima, lógico, da Raposa, né? O Leão do Mercado para cima da Raposa, nesse jogo sábado na Arena Romeirão, narração aí de Leandro Santos. Golaço do Esquerdinha, que golaço do Esquerdinha, diga-se de passagem, né? Fez um lindo gol, depois o Kakalov, sendo aquele homem referência do time do Guarani, fez o segundo. O Anderson, que chegou agora, estreou no jogo contra o Icasa, acabou aí fazendo o primeiro gol dele com a camisa do tricolor dos Verdes Canaviais, né? Um resultado muito bom para o time do Guarani, que era o lanterna, acabou ficando aí em terceiro lugar, só depende das próprias forças. O Barbalha não, o Barbalha vai ter que vencer o Cariri e secar agora o Leão do Mercado. Deixa eu trazer o boa noite dela, que já está conosco aqui nos estúdios Fubar, aqui do programa Replay. Rayana Lucas, ao lado aí do nosso artilheiro Edson Cariús. O Edson disse que eu sou referência na artilharia, viu, Rayana? O povo disse que a gente fica dizendo que eu tô mentindo. Eu fazia gol, alô, rapaz. Professor Raimundinho. Eu peguei o Escario no começo de carreira. Primeiro de carreira. Eu sou alguns anos mais velho do que ele, viu? Rayana, boa noite, minha querida. Vira do Leão pra cima da Raposa. Muito boa noite, Tony. Boa noite ao Edson. Boa noite quem está nos acompanhando aqui pelo canal do Replay no YouTube, que está em casa no conforto. E a gente está aqui conhecendo essa nova estrutura, né, do Fubá. Mas que jogão, hein? Que jogão para quem esperava ser um jogo morno ali, que a gente teria poucos embates e poucos lances que oferecessem, assim, aquele suspiro do torcedor, né? E um jogo, assim, com um J maiúsculo, né, para ter esse golaço aí do time do Guarani, que a gente ficou abismado, né? Vai ali para o hall da fama dessa nova Arena Romeirão de gols bonitos. Ô Edson, assistiu o jogo ou tava de boa no sábado aproveitando? Deu para dar uma olhadinha também, né, nesse próximo adversário de vocês aí, o do Guarani? Eu gosto de assistir, né, Tony? Gosto de acompanhar, principalmente quando o time está dentro da mesma competição, né? Não acompanhei os 90 minutos, mas acompanhei uma boa parte, né, desse jogo. Até por ter alguns amigos também, né, como Esquerdinha. Parabenizar também pelo belíssimo gol, né? Um grande jogador. Mas eu acompanhei bem a equipe do Guarani. Então tá de olho já para quarta-feira. É sempre bom, é importante a gente acompanhar. Até para o Esquerdinho não surpreender vocês, viu? Que o Esquerdinho é fogo. O Juliano, inclusive, que jogou aqui no Guarani, uma vez conversando com a gente, ele disse: para mim o melhor camisa 10 da Série B é o Esquerdinha. Teve uma galera criticando, que conversa é essa? Saiu citando aí outros nomes, aí o Esquerdinha veio, aprontou essa. Que golaço do nosso querido Esquerdinha. Baita gol no jogo de sábado. A gente ouviu alguns personagens dessa partida. Um deles foi o próprio Esquerdinha, que conversou com a gente. Lembrando, pessoal, sempre que termina o jogo, a gente começa o prorrogação aqui no canal no YouTube, prorrogação do Replay, exatamente para a gente repercutir o jogo, escutar os artistas do espetáculo que são jogadores, o técnico, enfim,
trazer opinião, repercutir com a torcida também. Então, sempre tem o prorrogação. Tá no YouTube, você pode acompanhar depois o prorrogação desse jogo, Guarani 2, Barbalha 1, tá? Vamos ver aí a participação do Esquerdinha, conversou com a gente no prorrogação e você vê aqui agora no replay. Partida, porque a equipe estava na lanterna com 5 pontos e necessitava muito dessa vitória para continuar sonhando com essa classificação. Digamos que não é um peso, mas é uma responsabilidade diferente. A gente sabe nossa qualidade, sabemos o nosso potencial de todos os jogadores que estão aqui, a gente sabe da qualidade da nossa equipe e sabíamos que a gente não merecia estar no lugar que a gente estava. Mas futebol é isso, a gente conseguiu trabalhar bastante, focar, não sair daquele foco, porque a gente sabia da nossa qualidade e mostramos isso hoje. Não precisamos provar nada para ninguém, mas para nós mesmos, mas a gente sabia que podíamos estar numa posição muito melhor na tabela. Mas isso não foi de agora, isso foi de antes, né? E a gente sabe que temos tudo para fazer uma grande competição. Tem uma grande competição ainda pela frente, a gente espera classificar, não menosprezando o adversário, que é um dos grandes aqui do Ceará. Mas o Guarani também é grande e a gente sabe do nosso potencial e sabemos que temos totais condições de fazer uma grande partida e coroar a nossa classificação para a segunda fase. O Guarani teve grandes mudanças, né, durante o campeonato e você foi uma das que chegou aqui durante o campeonato já rolando. Você acredita que agora é o momento que podemos dizer que o Guarani está muito bem individualmente, mas também coletivamente na questão do entrosamento? Sim, com certeza. A equipe vem numa crescente muito boa. São 3 jogos, na minha concepção, um melhor que o outro. Tanto com a equipe do Cariri, depois contra a equipe do Crato, que merecíamos sair com a vitória também, mas não saímos. Lógico que os caras é primeiro colocado, mas todo mundo viu a partida que o Guarani fez, mas não saímos vencedores. Mas foi um ponto importante que nos colocou na condição que estamos hoje. E uma vitória muito boa hoje contra a equipe do Barbalho, uma boa equipe, não à toa, que está com 7 pontos na tabela. Eu falei para meus companheiros na semana, falei antes de começar o jogo, que não era equipe boba, e mostraram isso. Mas graças a Deus a gente teve calma, consegui empatar o jogo ali no momento certo, fui feliz num chute de fora da área, mas isso é merecimento não só meu, é de toda a equipe e fomos felizes. Eu sempre vou bater nessa tecla, que futebol é um esporte coletivo muito individual, então todo mundo tem que se cobrar, todo mundo tem que mostrar seu individualismo e graças a Deus estamos aí numa posição, digamos que confortável, a vista que a gente estava, porque estamos na briga, estamos ali na fase, o campeonato acabasse hoje, a gente estaria classificado, conquistando nosso objetivo, mas sabíamos da dificuldade que ia ser hoje e sabemos que a dificuldade maior vai ser na quarta-feira, mas dependemos só da gente. Esquerdinha, fala um pouco daquele teu gol e explica o que estava acontecendo na cabeça do Esquerdinha naquele momento, porque tinha tanta coisa para você fazer e você chutou e fez um golaço. Cara, o que estava passando na minha cabeça é que a gente já estava perdendo de 1-0, tomamos um gol muito rápido e eu sabia que o empate muito próximo do gol que a gente tomou, uma minutagem mínima, faria a diferença. E quando aquela bola chegou, eu já estava, antes da bola chegar em mim, eu já tinha olhado, eu já tinha visto que eu estava só. Então eu sabia que eu ia arriscar muito hoje de fora da área. E quando a bola chegou, como vocês viram, eu já estava pronto para bater e fui feliz, empatamos o jogo no momento certo, e daí a equipe cresceu, né? A confiança subiu não só minha, mas de toda a minha equipe e conseguimos fazer a virada e um grande jogo. Tivemos várias chances para ampliar, mas só acontece quando Deus quer e graças a Deus os 3 pontos veio. Obrigado, Esquerdinha. Tá aí, Tony, a fala do autor do primeiro gol do Guarani, um gol à la Puskas. Lá. Aí, o Alapuscas aí que Eduardo Benjamin trouxe, teve torcedor pedindo placa no Inaldão, ou no Romeirão, pro Esquerdinha. Gol de placa, pessoal, gol de placa. Aí começaram a provocar. Foi mais bonito o de Rony, pelo Icasa, que hoje tá no Guarani, né? Tem essa competição, ficou ali depois no pós-jogo, a resenha, a gente acompanhando, tava esse questionamento. O meu foi mais bonito. Não, o meu foi mais. É mesmo. Aí mandaram abrir uma enquete aí para o torcedor decidir. Bruno Silva, tá lá em Itabira, Minas Gerais. Um abraço, Bruno Marcondes. Galera tá no Instagram, vem pro YouTube. Já fez gol desse jeito aí, ô Cariúza? Você é mais da grande área pra dentro. Fiz um ano passado. Desse jeitinho aí? O Carlão, meu goleiro agora, né? Que conversa! Eu tô pelo Carlão. Eu até brinco com ele, que eu falo assim, daqui a pouco eu vou postar o gol e vou marcar você. Obrigado, cara. Mas foi um belo gol também, de esquerda. Foi na última rodada da Série A2 do ano passado. Quem ganhasse classificava Linense... No Paulistão. Isso, no Paulistão, Linense e Santo André. Né? E é só que o Carlão levou vantagem porque ele ganhou o jogo, né? Mas eu fiz um belo gol. Belo gol. De esquerda ainda mais?
Eita, Carlão. Tá vendo aí, Carlão? O negócio é pesado. Mas é daqueles gols que faria outro de novo, é aquele se botar mais 10 vezes pra fazer. Sem chutes, não faz mais daquele jeito. Dá pra fazer, a canhota tá afinada. Torcida de casa quer ver, viu, também essa parada aí. Cadê aqui, rapaz? Tem um menino que tá lá tem uma galera aqui do torcedor do Guarani também, que tá por aqui. Mandava Santos! Um abraço, meu amigo Santos. Santos de Santos, manda aí pro grupinho, que Santos fica conversando comigo. Eu já soube, viu, Santos? Que ele pega minhas conversas e bota num grupo de torcida do Guarani e pede pros caras me pressionar, porque diz que eu só posto cor em casa. Não, Santos, eu posto as cores do Guarani também, rapaz. Aliás, se tem material do Guarani, pode procurar nas redes sociais do Replay, que é o pau que tem. Um abraço, meu querido Santos. O Rominho, a galera aí, os Caldas tudinho aqui estão acompanhando a gente. Cara, Rayana, conheço demais, aí gente boa. Geraldinho, tá mandando abraço pra Rayana. Da época que eu era professora de educação física. Um dia desse. Um dia desses. Braulino Francilino, boa noite, Tony. Como será a próxima fase? Ele tá em Jericó da Paraíba, esse é torcedor do Guarani, viu? Um abraço. Pessoal do Loucos pelo Icasa também aqui. O Emerson tá dizendo, ataque dos sonhos. Cariús, Bismarck e Ciel. Hein? Já pensou? Não quer nada. Rapaz, tá querendo pouco, não tá esse rapaz? Ciel, Bismarck e Cariús. Já jogou com o Ciel. Com o Bismarck, já chegou a jogar com o Bismarck? Não. Bismarck não, mas com o Ciel fez uma duplinha boa, não fez? Boa dupla. Ei, o velhinho joga, hein? Joga muito. Joga muito. Velhinho, pode dizer, tem o quê? 41, se não me engano, né? Tá 41 ou 42. Mas aí, ainda do jeito que ele tá ali, ainda joga um bocado, rapaz. Fábio com 46 tá jogando? Pois é, goleiro, mas ele joga demais, joga muito, nosso querido Ciel. Deixa eu ver aqui, cadê aqui? Boa noite, Tony. Boa noite a todos. Tony, poderia trazer informações sobre o jogador Clodô do Icasa? Não vi mais ele no Verdão. Comenta também sobre o árbitro Léo Simão, este escalado para apitar Icasa e Guarani. Deus é fiel, não tem dizendo aqui o nome da pessoa. O Clodô deixou o Icasa, né? A gente sabe que o Clodô, a informação que eu acho que foi até no período que o Edson estava chegando, o Clodô estava saindo. Já estava conversando com a diretoria, a gente teve informações de que havia umas situações para ele, acabaram surgindo também algumas propostas, e chamaram a atenção do jogador, entrou em acordo com a diretoria e, portanto, o Clodô não faz mais parte do time do Icasa. A gente chegou a falar, eu acho que numa live aqui, muito de forma superficial, tá bom? Mas aí fica agora bem claro, o Clodô não faz mais parte. O Léo Simão é um bom árbitro, até onde eu conheço, eu não tenho o que falar do Léo Simão, já vi ele apitando boas partidas, eu acho ele sim um árbitro de qualidade. Acredito que está entregue em boas mãos o clássico para o Léo Simão e desejo boa sorte para ele, tá? Ainda repercutindo o jogo de sábado entre Guarani e Barbalha, você viu aí o Esquerdinha, para mim o grande nome do jogo, e aí a gente foi ouvir também os dois técnicos, tanto o Emílio Bernardo como o Pedro Manta. E o Emílio Bernardo, ele merece o prêmio Sinceridade do Ano. Ele é aquele técnico sincerão, como diz meu amigo Leandro Santos, né? É o cara que não tem essa conversa de estar fingindo, de estar fazendo segredo. Se o cara perguntar, pai, fulaninho não vai jogar, quem é que vai estar no lugar? Ele diz quem bota, ele não tem esse negócio não. E aí, depois do jogo, ele acabou concedendo entrevista lá, a Rayana estava lá junto com o Eduardo Benjamin, e registraram a fala do técnico sincerão do futebol cearense, Emílio Bernardo. Olha aí. Ganha bem e torcer pro Guarani no pontuar. Ganhar em casa bem, fazer 10 pontos e torcer pro Guarani no pontuar contra o Icasa. Ou não ganhar do Icasa. O Barbalha vinha de uma vitória importante contra o vice-líder e agora contra o Guarani, ali que está na última colocação. Como você vê a oscilação desse campeonato cearense? É equilibrado, né? É ponto a ponto, é jogo a jogo. A gente não pode errar. Erramos 2 vezes, tomamos uma virada e não conseguimos buscar o jogo. Emílio, por que o Barbalha, mesmo abrindo o placar no começo da partida, sofreu essa virada? O time relaxou, né? Relaxou, errou 2 vezes numa bola que a gente já tinha treinado e tomamos 2 gols. O Emílio merece o prêmio Sinceridade do Ano, né? Não tem esse negócio de estar fazendo pirula, de estar fazendo do prorrogação, isso aí foi no prorrogação. E ele disse, o time relaxou, Rayana Lucas. Você também teve essa impressão? Deu uma relaxada a galera do Barbalha? Eu tive não só a impressão, como acompanhei assim, um pouco o ritmo e até a insatisfação dele também, né, com o ritmo de jogo. E ali na volta do intervalo para o segundo tempo, ele até chama
alguns jogadores para aquecer e conversa e chama, e aí ele faz as substituições nessa expectativa de dar uma oxigenada ali para ter um pouquinho, acho que mais de rapidez, né, principalmente ali pelos lados, mas acabou que o time, nos lances do gol, deu mesmo essa cochilada, né, a gente tem a impressão que a defesa meio que deu um apagão assim momentâneo, né, e acabou tomando ali 2 gols. Mas o Barbalha teve ali alguns picos também de que ofereceu risco ao gol do Guarani, foi buscar o resultado, né? Alguns lances ali de quase gol também, que deixou o torcedor do Guarani ali um pouco aflito, a gente viu, acompanhou. Mas enfim, acho que o Barbalha vem... Se tivesse jogando, né, como essas 3 últimas rodadas, talvez não estivesse na situação que está hoje, né? Mas a chave toda tá toda bagunçada. A gente falou isso segunda-feira passada sobre as condições que os times ainda têm de se classificar, que tá de um jeito quase tão equilibrado, né, que a gente tem a chance ali do último colocado na última rodada dessa primeira fase ali conseguir passar para a segunda. É verdade, eu acho que errou muito passe o Barbalha e acabou atrapalhando um pouquinho também. O Augusto Pedra preocupa, né? Saiu machucado, aí está passando por avaliação, a informação que eu tive, então estão de olho para ver se ele vai ter condição de jogo. Se não jogar, vai ser um grande desfalque, diga-se de passagem. Mas tem o retorno do Lucão e do Abner, né? O Abner que não jogou porque é adventista do 7º dia, e aí tem aquela questão religiosa, né? O pessoal adventista não trabalha aos sábados, e aí ele não atuou como um acordo comissão técnica e diretoria, e o Lucão estava suspenso. E aí os dois retornam para o jogo da próxima quarta-feira. Vamos ver referente à questão do Augusto Pedra, zagueiro. Pedro Manta, o homem que mudou o panorama do Guarani, também conversou com a gente no prorrogação do replay. Olha aí. Se o campo estava ruim para os dois. Então acredito que a gente vacilou, a gente pecou em algumas jogadas que não poderia ter pecado. A gente já tinha alertado que o jogo do Icasa era só bola aérea, Como é que você avalia, qual é a tua análise dessa partida do Guarani, que a equipe conseguiu essa vitória aqui muito importante na Arena Romeirão? Primeiro um abraço aí para Tony, Leandro, a turma toda do replay. Eu sempre falo com o Tony, digo, pô, você é um batalhador, que programa, né? Eu sou assíduo, sempre estou em casa, no YouTube, cara, parabéns. Cara, é um jogo que a gente entrou um pouco sonolento, tomamos um gol numa indefinição ali atrás, na indecisão, não tirando os méritos do Barbalha, que a gente sabia que tem uma bola longa, uma bola quebrada, e aí uma bola que a gente podia ter tirado de primeira, foi querer dominar e saiu o gol do Barbalha. Depois a gente botou no chão, né? Teve condição de trabalhar a bola, circular essa bola, rodar essa bola. Aí sim a equipe que vem treinando isso, que vem trabalhando isso. Viramos o jogo, né? Um primeiro tempo que poderia até ter saído com resultado até mais folgado. Segundo tempo foi que a gente começou bem, depois caiu no jogo um pouquinho, né? Perdeu um pouquinho de correria, de movimentação. E aí a gente viu também o Barbalha também oxigenou a equipe, então uma hora da gente precisava oxigenar a equipe, trazer velocidade de lado, né, para a equipe ficar mais com a bola. Tivemos chance também de fazer o terceiro no segundo tempo, então você não pode perder certos gols, né? E você vê que o lance que o Moisés tomou o cartão foi um erro nosso, a bola estava dominada, mas paciência, ter calma, Guarani assim, na raça, na garra, uma vitória importante, estamos no páreo. E trabalhar, brigar para a gente aguardar esse resultado de amanhã e vir para esse jogo com o Icasa, que é uma grande equipe, bem trabalhada pelo Raimundinho, e agora pensar, focar no Icasa. Pedro, parece que o Guarani viveu 2 momentos durante toda a competição. Nas primeiras rodadas ali oscilando muito, mas agora conseguindo até que enfim esses resultados. O que é que você acha que justifica essa mudança do Guarani, que agora, como o Esquerdinha falou, se o campeonato acabasse agora, a equipe estava classificada? Sim, é verdade. A gente não, o trabalho nosso, né? O trabalho da comissão, os atletas compreenderam, toda a comissão técnica, a gente conseguiu dar um pouquinho de estabilidade, equilíbrio à equipe, né? A gente passou tranquilidade, né? Deu moral para jogar. O treinador, ele tem, além de conhecer a parte das ações táticas, ele tem que ter uma gestão de grupo, né? Tem que ter um trabalho onde ele valoriza todo mundo. Então, eu tenho dito lá a todo momento que ninguém ganha jogo só, né? Ninguém ganha competição só, ninguém ganha título só. É trabalho de formiguinha mesmo, cada um é tijolinho por tijolinho. Então, essa é a ideia que a gente passou, essa foi a
nossa filosofia de trabalho, valorizando todo mundo, dando moral a todo mundo. E o grupo foi resiliente, entendeu? E hoje entende a leitura de jogar, porque o Guarani quando bota a bola no chão, trabalha a bola, fica um jogo bonito, né? A equipe que sai ficando com a bola, trabalhando, circulando essa bola. E quando a gente não faz esse tipo de ações, a gente corre um pouquinho atrás do adversário. Então, parabenizar todos pelo trabalho, é um trabalho de todos. Bom, tá aí, você quiser depois assistir toda a entrevista com o Pedro Manta, você pode entrar lá no prorrogação do replay do jogo Guarani e Barbalha do último sábado, tá ok? Tem lá a entrevista toda, ele comentando também sobre a questão do Moisés, que levou cartão, tá fora da próxima partida contra o time do Icasa, jogador inclusive importante. E é inegável, Rayana, que o Guarani é outro Guarani. Quem viu o Guarani que levou de 5 do time do Icasa, na última rodada dos jogos de ida, né? A gente tá na primeira fase ainda, mas quando estava ali nos jogos de ida, quem viu aquele Guarani levar 5, que foi a estreia do Esquerdinha, a estreia do Rony, jogadores que chegaram meio sem ritmo, sem entrosamento, vários atletas que inclusive nem estão mais hoje no time, o Michael Alagoano, enfim, Gaspar, Eriquim. Jogadores, Eriquim, então vários atletas não estão mais no time do Guarani, o Flávio, goleiro também, sim. Enfim, vários atletas nem estão mais. E quem viu aquele Guarani, hoje é outro Guarani totalmente diferente. Mesmo os atletas que já estão e os que chegaram, a gente nem conta, mas os que já estão no outro ritmo, noutra pegada, e o clima do Guarani é totalmente diferente, Rayana. Para quem não acha que o emocional não conta, né, Tony, dentro das equipes, principalmente de futebol profissional, a gente viu uma mudança significativa, não só dentro de campo, mas fora também, né? Se a gente for pegar ali no último jogo assim, que a gente teve ali o trabalho que estava severo ainda, estava naquela mudança de treinador, aí estava muito conturbado ali dentro do Guarani, o desabafo do Eriquim no pós-jogo, que, enfim, veio até, inclusive, a ter a saída dele posteriormente a isso, né? A gente viu que o emocional dos jogadores não estavam bem, e o próprio grupo, o próprio elenco mostrou isso, né, após essa derrota contra o Icasa, né? Obviamente, em uma goleada, o torcedor cobra, era semana de aniversário, foram vários fatores, né? E aí a gente tem esse desequilíbrio, e aí o Pedro Manta chega e aí traz, né, os torcedores estavam até brincando, traz um mantra ali para acalmar os jogadores e realinhar os chácaras ali. Mas, enfim, é outro Guarani. O torcedor do Icasa já vinha falando sobre isso. Na última rodada vai ser outra goleada. Eu não apostaria, né, que a gente teria isso, porque a gente falou muito sobre isso, de como os técnicos, eles costumam estudar o adversário dentro dessa Série B, que é um campeonato tão curtinho, né? E aí, o Pedro Manta, acho que não é diferente. Ele pensou muito, acho que durante essas rodadas que ele vem com o Guarani, o Guarani mudou a postura, os jogadores também se mostraram diferentes dentro de campo, o torcedor percebeu isso, os resultados foram vindo, mesmo com derrota, o torcedor via uma diferença ali dentro do elenco e passou a acreditar, né? E o comentário entre eles tudo só depende de nós agora, né? Tudo só depende de nós. Eu acho que vai ser um jogo muito interessante de se assistir na quarta-feira. O clássico que a gente tem aqui na nossa região. Para mim, é o principal clássico do interior cearense. Icasa e Guarani. Eu não tenho nem dúvida disso, para falar a verdade. Então, é um grande clássico. O torcedor já se prepara aí, né, das duas equipes para ir para a arena na quarta-feira. E será um jogão, assim, para se assistir de camarote. Assim como a gente vai estar lá dentro de campo, estou muito ansiosa por esse último clássico, essa última rodada da primeira fase, que traz muitas definições, está tudo ainda muito bagunçado ali na tabela, todo mundo tem chance, exceto o Crato e o Icasa ali, que não estão lutando diretamente ali, né, não estão dentro dessa briga diretamente, mas que os jogos ali, principalmente o do Icasa, vai definir, contra o Guarani, vai definir muita coisa. É verdade, esperamos um grande jogo, esse jogo entre Icasa e Guarani, na próxima quarta-feira. Ainda falando sobre o Leão do Mercado, o Guarani basta vencer. Venceu, já garante a sua terceira colocação, vai estar com 8 pontos hoje, não é isso? Vai para 11 pontos, né? Ele não toma o segundo lugar do time do Icasa, caso vença,
mas fica já classificado a próxima fase. Tá? Lembrando que o terceiro colocado aqui da chave do grupo A pega o primeiro colocado deste grupo na semifinal. Se passar pelas quartas de final, pega na semifinal o primeiro colocado deste grupo, tá certo? Então, olha só que coisa, né? Digamos que o Guarani passe, olha só a hipótese. Digamos que o Guarani, de repente, perca o jogo para o Icasa, né? A Icasa vai para a liderança, vai direto para a semifinal. Mas, de repente, deu um empate lá do jogo entre Cariri e Barbalha, fica todo mundo com 8 pontos, e eu não sei se no critério de desempate desce Guarani, eu nem vi aqui ainda. A gente vai pelo saldo de gols, né? Começa pelo saldo de gols. Pelo saldo de gols, né? Tu vou até dar uma olhadinha aqui. Se por acaso desse essa situação, na semifinal a gente teria um Icasa e Guarani. Já pensou que loucura, né? Mas eu vou dar uma olhadinha até se é possível essa situação daqui a pouquinho para a galera poder acompanhar legal, tá bom? Então, Guarani basta vencer o Icasa. É só vencer o Icasa que já passa para a próxima fase, sem depender de outro resultado. Se empatar, aí vai ter que secar Cariri e Barbalha para que as duas equipes empatem na outra rodada, lá no outro jogo, para poder não ter bronca lá no estádio Lírio Calor, o Inaldão, tá bom? Pessoal que está aqui no Instagram acompanhando, o Edson Cariús está aqui com a gente, vamos já bater um papo aqui mais demorado com o Cariús, tem umas curiosidades aqui que eu tô doido para saber. Cícero Alves, Edson Araújo vai deixar 2 dele antes do clássico. Edson Araújo? Cariús. Acho que é Cariús, é o corretor, né? O corretor. Às vezes Corretor, rapaz. O corretor aprontou uma comigo esse fim de semana, mas não vou dizer no ar não, depois eu digo em off. O Alex Santos também tá por aqui. Cuida, Edson Cariús. Cadê aqui, rapaz? Capitã de Índio, a futuro demolidor do Lion, tá aqui dizendo. Jonas Yuri, Janderson Vicente, grande Janderson, um abraço, Janderson, gente boa demais. Cadê aqui? O repórter JB também aqui, Cícero Alves, Naldinho também deixando boa noite, o Alex, Daniel Macedo, galera aqui da Otimista com o Acesso do Verdão, Edson Queiroz, Bosco Barros, William Martins, Edson Lima, Joaquim Ebert, Princesa do Cariri, Meire Pereira, galera que tá aqui acompanhando a gente no Instagram, vem pro YouTube. O William Martins faz gol de novo contra o Guarani, diz aqui ele, o William Martins. Galera, vem pro YouTube que a gente, aqui no YouTube dá pra gente bater um papo legal, você manda o chat e no chat a gente vai poder ler bacana, tá bom? Deixa eu dizer pra você que a gente tá aqui em nome da Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome Icanet, a internet do Replay. No Romeirão é Icanet, a internet do Replay lá no Inaldão em Barbalha também é Icanet. Seja você também cliente Icanet, segue lá no Instagram, tá ok? Vá fazer a experiência que só a Icanet tem para você. Deixa eu falar para você também da Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. Entre as melhores do Brasil, essa é do Cariri, Cachaça Luanda, premiada nos festivais de cachaça pelo Brasil afora, como uma das melhores cachaças do Brasil. E é daqui do Cariri, Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. Segue lá no Instagram, @Engenho Luanda. Deixa eu falar para você da ACOA, Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos da Biorregião do Araripe. E é exatamente a Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos que organiza a Expocrato, né, que é a exposição agropecuária, tá bom, do Crato, toda aquela parte ali que fica no parque, a parte de exposição, de feira de animais, da parte agrícola, do agronegócios, tudo é organizado pela ACOA, Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos da Biorregião do Araripe. Aguarde, teremos novidade na Expocrato este ano. Aguarde, a gente vai estar trazendo para você também essas novidades aqui no Replay, tá ok? Deixa eu falar também do Diniz Supermercado. De canto a canto, em todo canto, tem o Diniz perto de você. Crato, Juazeiro Barbalha e Missão Velha atendendo até as 9h30 da noite. E você já observou? Toda a camisa dos times do Cariri tem a propaganda do Diniz Supermercado. Por quê? Porque é parceiro do futebol profissional da região do Cariri, parceiro também do esporte amador, está sempre apoiando os grandes eventos esportivos, o Diniz Supermercado. E aí você que torce Barbalha, torce Crato, Cariri, o Guarani, o Icasa, na hora de fazer suas compras, procure quem está apoiando o seu time do coração. Diniz Supermercado, junto com todas as torcidas, de canto a canto tem o Diniz perto de você, tá ok?
Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, são mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Fica no Galpão 2 do Ceasa de Barbalha. Procure produtos de procedência. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil. Tudo em embalagens para você, tá? Pizzas de hambúrguer, para frutas, para bolo, enfim, pensou em embalagem, sacola de todos os tipos, garrafa PET, aquela tampinha da garrafa, de tudo você tem em Salviano Embalagens. E olha, fica bem pertinho de você encontrar. Rua Mauro Sampaio, 4500, fica ali na esquinazinha ali, bem pertinho do CT Praxedão, aqui em Juazeiro do Norte, tá ok? Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil. Segue lá no Instagram, Salviano Embalagens. Prefeitura de Juazeiro do Norte, apoiando o esporte amador e profissional da terra do Padre Cícero. Resgatou os jejunos depois de 10 anos, e se os jejunos do ano passado foi um sucesso, imagine o deste ano, tá? Sempre dando incentivo ao esporte amador, todas as modalidades, e também o profissional, a Prefeitura de Juazeiro do Norte, aqui na terra do Padre Cícero. Você é costureira, tem sua máquina de costura, está querendo fazer a manutenção? Procure Edilan Máquinas. Tá bom? Fala com o Edilan, segue lá no Instagram, tem muitas outras situações que você pode aproveitar em Edilan Máquinas. Um abraço, meu amigo Edilan. Espaço de Dança Aline Silva, mantém a forma dançando no Espaço de Dança Aline Silva. Por enquanto tá só no Crato, viu, galera? Mas segue lá no Instagram, tá agora em novas e modernas instalações, o Espaço de Dança Aline Silva, também sempre promovendo o evento Se Permita. Ótimos eventos de dança aqui na região do Cariri. Elifit Academia, a melhor academia do Cariri, Elifit Academia. Vai manter a forma aí na Elifit, tem ótimos equipamentos. Vai estar fazendo aniversário de 1 ano no próximo sábado, já fazendo a inauguração da ampliação da Elifit lá em Barbalha. Uma maravilha, tá bom? Segue lá no Instagram também, Elifit Academia, você vai saber o que eu estou lhe dizendo, é a melhor academia do Cariri, Elifit Academia. Bom, deixa eu trazer aqui só alguns recados da galera que está acompanhando a gente aqui no YouTube. Tem muita gente já conosco. O Nonato Gomes está por aqui. A gente falou, dizendo que queria o Edson já o ano que vem na primeira divisão. Deixa eu ver quem está aqui, rapaz. Grande Cariús, que alegria ter você do meu Verdão. Você era o Icasa, você e o Icasa estava precisando. Era o que o Icasa estava precisando. Muita técnica, liderança em campo. Diz aqui o Eduardo Alves. Marcondes Lima, boa noite, Tony Gol. Já estamos aqui ligadinho no seu programa. Fica com Deus, amigo. Hoje o meu Verdão pode dizer que tem um homem gol. Esse daí sabe fazer gol. É verdade, Marcondes. Emanuel Cordeiro também. O que houve com o goleiro Carlão? Carlão se machucou, né, no jogo contra o Barbalha, no lance do gol, inclusive, e aí passou a semana aí com avaliação, está em tratamento, mas ele já está melhor. Não jogou ontem, né? O Ítalos entrou e entrou bem, diga-se passagem, o goleiro Ítalo, que estava no Iguatu este ano na primeira divisão, e o Carlão. Mas o Carlão está se recuperando, hein, Ed? Será que se dá para o clássico? Sim, vai estar, se Deus quiser. Vai estar, olha aí. Tá entregando aqui o Cariús, Carlão. Ele chegando lá e o professor Raimundinho dando puxão de orelha nele. Não entregue não, rapaz. O Carlão, baita de um goleiro, viu? Mas o Ítalo teve muito bem ontem no jogo contra o Crato. Alan Lima, boa noite, Tony. Vamos subir Verdão. Francisco Santos está aqui provocando o Crato. A galera provoca o Crato danado, se torcido em casa. Adriano Silva, zagueiro Davi está machucado, Tony. Carlão volta contra o Guarani, está aqui. A expectativa de voltar. Teve uma galera que também teve gripe, né? O Davi também. Quem foi mais que teve gripe ali? O Raimundinho também não teve ontem por conta de gripe. Teve um problema de gripe. Aliás, já teve esse problema de gripe do Icasa desde o jogo contra o Barbalha. O Raimundo já tinha falado sobre questão de virose lá, pessoal que teve febre, enfim, por isso aí poupado. Mas quem sabe já podem aparecer contra o Leão do Mercado, viu, Adriano? Cadê aqui? A Cariús é do Verdão, tá dizendo aqui o Emanuel Cordeiro. Cariús é muito profissional e casa precisa disso. Harrison Faustino, pensei que não ia ter hoje, já estamos aqui, rapaz. Você foi que chegou depois. Franzé, grande Franzé McLaren, rapaz. Boa noite, Tony Souza. Franzé McLaren, o estado do Crato está entregue às baratas. O Icasa vai ficar mais um ano na segunda, time feio. Tá na bronca aqui o Franzé. Que é isso, Franzé? Que é isso, Franzé? Que é isso, rapaz? Deixe disso, Franzé. Na verdade, voltou para arrombar aqui o Franzé. Franzé, deu uma melhorada grande o gramado do Mirandão.
O pessoal fez até um trabalho de recuperação. Agora, precisa de reforma? Precisa. Precisa Miradão, precisa Inaldão, precisa Abilhão. Rapaz, se for colocar, precisa todos os estádios de futebol cearense precisam de reforma. Agora, há o problema do Cacau, né? A parte financeira. O pessoal já prometeram fazer a reforma do Barbalha lá em 2018, prometeram a reforma do Mirandão, e prometeram. E enquanto houver promessa, o pessoal está fazendo aí. Mas, infelizmente, até agora nada. Vamos aguardar para ver aí se vai chegar em algum momento. Mas precisa realmente, mas o gramado já deu uma melhorada. Precisa melhorar ainda mais, mas melhorou, viu? Edson Caruso é diferenciado, vai liderar esse time rumo ao acesso, diz aqui o Alan. Tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. Loucos pelo Icasa. Tony, até agora eu tô sem entender. O primeiro do grupo A pega quem? Explica tudo, por favor. Deixa eu explicar. O primeiro do grupo A e o primeiro do grupo B vão direto para a semifinal, tá bom? Entendido isso aí? Segundo do grupo A pega o terceiro do grupo B. O terceiro do grupo A pega o segundo do grupo B. Então, quem ficar em primeiro já vai direto para a semifinal. O primeiro do grupo A, que é o nosso grupo aqui da região do Cariri, vai esperar o vencedor do terceiro do grupo A e o segundo do grupo B, certo? Ou seja, hoje, hoje seria Crato, primeiro do A, então já estaria lá na semifinal, certo? E o terceiro do grupo B, hoje do grupo A, é o Guarani, que pegaria o segundo. O segundo hoje é quem, Rayane? É o Crateús. Então, digamos, daria Guarani e Crateús. Quem passasse desse confronto já ia pegar o Crato na semifinal, tá certo? Deu para entender mais ou menos, certo? Então, os dois primeiros colocados dos dois grupos vão direto para a semifinal e vai ficar olhando a galera aí se matando nas quartas de final, tá bom? Adalberto, cadê aqui? Geraldinho a gente já falou, né? O Adalberto tá por aqui, Adalberto Costa. Boa noite, Tony. Dá meus parabéns pro Edson pela partida de ontem. Que Deus abençoe ele para que ele faça 2 gols no gato do mercado. É o leão, rapaz. A galera provoca mesmo. João Varela, é o Joãozinho Baresi. Boa noite, Tony. Estou aqui com o João Neto acompanhando o programa. Grande João Neto, rapaz. João Neto lá do Iguatu. Inclusive abraçar meu amigo Zilfran, pessoal da Iguatu TV, que acabou mandando para mim as imagens do jogo do Iguatu ontem. O Iguatu venceu 3-1 na Série D do Brasileiro. Pois não é que você lá descarregou, ia na correria, esqueci de publicar os melhores momentos aqui do replay. A gente vai publicar depois. Um abraço pro meu amigo Zilfran, todo mundo da Iguatu TV. Por isso, ó, em homenagem do Iguatu, tô aqui com a camisa do Iguatu. Um abraço pro João Neto, que é filho do Joãozinho Baresi, um dos bons talentos do nosso futebol, hoje vestindo a camisa do Iguatu, tá? Cadê aqui? Rodrigo Mesquita. Tony, hoje é aniversário da minha mãe, Edivânia Gonçalves. Manda um abraço para ela e para minha tia, Elizabeth Gonçalves. Um abraço pro Cariús. O cara é fora da curva. É verdade. Um abraço, Rodrigo Mesquita, pra mamãe Dona Edivânia e pra titia Elizabeth acompanhando aqui a gente. Obrigado aí pelo carinho, tá? Cícero Assis. Boa noite, galera do Replay. Tony, Rayana, Cariús é o jogador que arrebenta. É verdade, Cícero. Concordo com você. Tá aqui o Francisco. Enfim, a galera toda já chegando junto, já das provocações. Pessoal, vamos fazer o seguinte, antes da gente falar sobre o jogo de ontem, entre Crato e Icasa, a galera que tá aqui no Instagram, vem pro YouTube, tá bom? A movimentação tá toda no YouTube. Deixa eu ouvir o Márcio Alan. Nós temos entrevista com o Márcio Alan. Nesse fim de semana, o Cariri treinou lá no estádio Inaldão, em Barbalha, tá ok? E o Emílio Bernardo ficou com a bronca, ele não queria que liberassem não, mas a pessoal da Secretaria de Esporte liberou para o Cariri treinar lá no Inaldão, campo de jogo da próxima partida, quarta-feira, contra a Raposa. E o Marcelan acabou conversando com o nosso repórter lá em Missão Velha, o Jaider Santos, né, sobre esse time do Cariri, que tem 5 desfalques, gente, olha só. O Cariri não terá contra o Barbalha João Vitor, João Bete, Araújo, Gabriel e... me lembra aí, Rayana. E Pablo, se 5 jogadores estão fora, olha só o tamanho do desfalque que tem o Cariri para pegar o time do Barbalha. Mas o Marcelão está quebrando a cabeça para atuar aí contra o Barbalha e buscar a vitória, que quem sabe pode ser a da classificação para o time do Cariri. Jaider Santos conversou com o Márcio Alan, olha aí. Isso aí, Replay conversa aqui com o Márcio Alan, técnico da equipe do Cariri.
Márcio, como é que tá aí a preparação desse time do Cariri para esse confronto decisivo contra a equipe do Barbalha no estádio Lírio Calou em Naldão, né? Time do Crato e Casa classificados e agora restando uma vaga, 3 times aí no páreo. Boa tarde. Boa tarde. Estamos nos preparando, né? Sabemos a dificuldade que vai ser jogar lá no Naldão contra o Barbalha. O Barbalha também precisando aí da vitória. Hoje a gente está dependendo aí desse jogo do Guarani com o Icasa, né? Não depende só de nós, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Estamos nos preparando para que a gente possa fazer um grande jogo lá contra o Barbalha e em busca da nossa vitória. Recentemente o time do Cariri fez um treinamento no estádio Lírio Calou em Naldão. O que deu para tirar de bom lá, de proveito, né? Na verdade, nesse treino dentro da casa do adversário, no palco do jogo, né? A gente treinou no período da noite, né? A gente viu a iluminação, sentiu como é que está. A dimensão do campo também é diferente desse que a gente treina. Então são essas diferenças. Mas um gramado bom, a bola assim, fica muito viva, mas dá para jogar. E sabemos que vai ser difícil, mas a gente está preparado sim para esse jogo. E vamos tentar fazer um jogo bom e buscar nossa vitória e quem sabe dar tudo certo aí a gente passar a próxima fase. Tá aí o Márcio Alan, né, já trabalhando firme, tentando aí ter essa vitória contra o time do Barbalha. Quarta-feira, 8 da noite, no estádio Lírio Calou em Naldão. Quem vencer lá, se tiver tropeço do Guarani, já passa direto para a próxima fase da competição. Vai ser animado esse jogo. Agora, duvido ele dizer quem vai substituir quem aí. Gosta de um segredo danado, esses cabos aqui da região. Márcio Alan, Washington Luiz, Lamar. Esse cara gosta do segredo. O Raimundinho também tá desse jeito agora. O Raimundinho não era assim, não. Mas agora ele anda também conversando, desconversando. Todo mãozinha mundo no segredo. Mãozinha na boca, assim, ó. Pra fazer leitura labial. Todo mundo no segredo, Rayana, agora aí. Viu? Mas são muitos desfalques, Rayana. 5 desfalques é muita coisa. Para um time, principalmente acho que a peça mais importante desses 5, Tony, é o Araújo, que é o artilheiro da competição, né? Com 4 gols. Vinha fazendo bons jogos. Eu acho que ele chega a ser ali o cara mesmo que consegue comandar o time dentro de campo ali. É como se ele fosse o Márcio Alan ali dentro de campo, né? Porque ele vira e mexe ali durante o jogo, vai ali na beiradinha do campo, escuta o que o Márcio tem para dizer, ele vai, organiza o time, vai passando. Enfim, acho que o João Bete também é uma peça muito importante para o time, mas acho que o Araújo, ele vem como uma peça, assim, de uma perda que o time vai sentir mais. A criação, né? A criação do time passa muito por ele, né? Por ele também. E eu acho que o Márcio quebrou a cabeça, viu? O Márcio, ele é um dos técnicos que gosta de organizar o time ali taticamente. E as mudanças que ele fazia, né, ao longo ali dos jogos, era sempre buscando ter esse equilíbrio, né? Tira uma peça, perde, mas sempre tentando colocar ali para manter o nível. E eu acho que o Araújo, o pessoal vai sentir muita falta dele. Eu acho que o Pablo também estava fazendo uma falta, viu? Porque o Pablo é muito raçudo ali na cabeça da área, aquele cara do desarme. Sai pro jogo ali também, velocidade, acaba se aproximando bem, tabelinha com o Araújo. Sim, sim. Ele estava muito bem, o Pablo, viu? Muito bem. Então vai ser um jogo, assim, muito difícil para o Cariri, mas a gente sabe que o futebol é uma caixinha de surpresa, a gente não pode nem colocar ali ter uma perspectiva, colocar uma projeção, né, para como vai ser esse jogo. Até porque quem vai entrar quer espaço, ou seja, estava procurando aquela chance, de repente a pessoa que vai entrar ali vai querer dar a vida, é a grande final, a grande decisão, até para dizer assim, vamos ganhar aqui e vou botar a dúvida na cabeça do treinador. Eu tô aqui, quero ser titular também. Então tem essa situação, né? Tem muito isso também, e aí tem o fator, aquilo que a gente falou do jogo do Barbalha contra o Icasa, né? Que havia a possibilidade do jogo ser no Romeirão e o Emílio nós vamos fazer em casa, e a gente tem o Valência ali não estudando. Eu sei que o jogo do Edson Cariús é mais bola aérea, então vou me programar e vou passar a semana toda trabalhando, pensando nisso, nesse jogo aéreo. Mas a bola ali, bateu uma bola na trave ali também, que ele tirou tirou com os olhos. Com os olhos ali. Fuzilou um pouquinho a bola com os olhos para poder tirar, né?
Mas, enfim, acho que tem muito dessa parte de estudo. Acho que o Emílio, após o jogo ali contra o Guarani, já passou a estudar um pouquinho mais do Cariri. É um jogo em casa. O Barbalha sabe muito bem jogar ali no Inaldão, sabe como pressionar. E vai ser também outro jogão ali pra gente ver essas peças de reposição dentro do Cariri e ver também como o Barbalha se comporta ali dentro desse jogo. Aí tava dando uma olhadinha na tabela, né, pela a configuração ali, que o primeiro critério é o saldo de gols, né, a depender de como se deu os jogos, o Cariri leva vantagem porque pelo saldo ele é o que tem ali um número... que aproxima, acho que ele tem menos 1 gol só ali comparado com o Guarani, que tem menos 4, e Barbalha, se não me engano, também menos 4. Então assim, se der empatar todo mundo, o Cariri acaba levando vantagem pela questão, até porque o Cariri meteu 4, né, no Barbalha, acabou que nos critérios e o Guarani ajudou bastante. Tomou a goleada. De goleada do Icasa, tem essa situação também. Inclusive esse negócio de reserva, muita gente, ouvi algumas pessoas dizendo, não, mais 5 reservas e tal. Eu vou lembrar que teve um rapaz que era reserva e ele foi quem fez um dos gols do título do Barbalha em 2013 da Taça Fares Lopes contra o todo poderoso Guarani Sobral. E esse rapaz está aqui, ó, com a gente, Edson Cariús. Era reserva do Juranilson, e eu lembro bem que naquela época ninguém conhecia quem era o Edson Cariús, 2013, viu, moçada? Ninguém sabia quem era o Edson Cariús na época, ninguém conhecia Leilson também, que tinha vindo lá do Iguatu também. Ninguém conhecia essa galera, e foi exatamente essa galerinha aí que entrou em campo e acabou fazendo a diferença. Teve um jogo com o Maranguape também naquela ocasião, que você entrou e fez 4 gols no jogo só. Foi. Vladimir até hoje tem pesadelo quando vê. Só que ali foi pela Série C, né? Foi Série C. Série C. E aí, então tem esse negócio. Tem gente que subestima o jogador porque é reserva e de repente o reserva tá doido para entrar, doido pela chance, né, Cariús? Depende muito, né, Tony? Depende muito do jogador. Acho que independente do cara estar jogando, titular ou reserva, ele tem que estar preparado, né? Para essas ocasiões, quando aparecer a oportunidade, ele está pronto, preparado para poder ir bem, né, na ausência dos seus companheiros. Pois é, e ele estava preparado. Bom pro Barbalha, que foi campeão, e eu lembro que naquele ano, o Guarani de Sobral como grande favorito, e aí eu tinha até um senhorzinho que vendia camisa aqui em frente do Naldão e bandeiras, foi para Sobral, porque botaram o jogo transmitido pela TV Diário. O primeiro jogo não foi transmitido, não teve, mas davam tanta certeza que o Guarani de Sobral, na época o Cid era governador, dizem que o Cid lá patrocinou, TV Diário foi para transmissão, pegando Inaldão lotado, a festa, Guarani de Sobral campeão, tava uma festa de Sobral, telão em todo canto, deu raposinha, 2-1, meu amigo. Pense num jogo daqueles, e aí a partir desse ano souberam quem era Edson Cariús, quem era Leilson, Barbalha, né, entrou ali para ir para a Copa do Brasil. Foi realmente um jogo histórico aquele jogo, aquele 2-1 contra o Guarani de Sobral, lá no Inaldão. Barbalha, que era de 3ª divisão, venceu o Icasa, que estava na Série B, com o Guto jogava naquele time, tinha o Leilson, enfim, era um baita time. Chapinha fez um golaço de fora da área, fez 1-0, Barbalha virou para 3-1 em 2013. Então tem esse negócio aí, vamos subestimar o negócio, porque é reserva, vai nessa. Se liga não, Barbalha, para ver o desmantelo pegar. O negócio tem que ficar todo mundo esperto. Darlan tá por aqui, a Lipe Rocha também tá por aqui, mandando um abraço. Os 2 jogos quarta-feira serão 8 da noite, viu, gente? Tanto lá no Inaldão como também na Arena Romeirão, 8 da noite. Laura Pereira, Cariús destruiu o Crato, vai virar ídolo, nunca critiquei, diz aqui a Laura Pereira. Um abraço, minha querida Laura. Alfredo Benício também está por aqui com a gente, um abraço. Tomás Jerônimo, a Arena Romeirão vai lotar e Cariús vai deixar 3 dele, tá dizendo por aqui. Ricardo Santos também está por aqui, provocando a torcida do Guarani. O terror, Cariús é matador, diz aqui Salomão Salviano. Também por aqui. Auité Alencar, boa noite a todos e parabéns pelo programa. Cariús dá para ser artilheiro do campeonato quarta-feira, bora pra cima. Tá confiante. Tá confiante, Auité Alencar, um abraço, tá sempre aqui acompanhando também a gente, galera boa. Cara, na cabeça do jogador, tem gente que sente, já tem gente que gosta dessa pressão toda, Cariús. E aí, você? É uma pressão gostosa, né, Tony? Eu costumo falar sempre que a gente é privilegiado quando você tem essa cobrança, né? Porque quando alguém cobra de você, fica claro que você pode
servir mais, você pode dar um pouco mais, né? Então, assim, eu mesmo, eu sou fascinado por essa cobrança, porque, na verdade, eu já sou um cara que eu me cobro muito, né? Então, eu não tenho problema com cobrança, né? Pelo contrário, eu acho essa cobrança que ela nos traz um poder de concentração a mais, né, daquilo que a gente tem que fazer. Então é uma cobrança gostosa, e sempre que a gente é cobrado é porque a gente pode mais, a gente pode dar mais. E quando a gente não tem essa cobrança, quando alguém não liga para você, não cobra, eu acho que ali ao final você não tem mais de onde tirar nada, não tem como extrair mais nada de você. Então é sempre uma cobrança prazerosa de ter assim no dia a dia, de sentir essa adrenalina. Como foi a conversa sua com a torcida depois do jogo com o Barbalha? A gente colocou imagem aqui semana passada, você conversando com a torcida do Icasa, depois de uma derrota. Você mal tinha chegado do time, vai a estreia, botou bola na trave, Valença fez umas defesas ali que muita gente achava que eram improváveis, e aí o time, com todo o favoritismo, né? Porque eu acho que nem o maior pessimista, torcedor do Icasa, esperava o Barbalha vencer aquele jogo. E aí, como foi aquela conversa com a torcida, velho? Tony, foi uma conversa sadia, né? Assim, primeiro eu costumo muito entender assim, o lado do torcedor, né? O torcedor do Icasa, ele é um torcedor que ele já vem sofrendo há muito tempo, né? Muitas decepções, né? Alguns anos. E assim, até pelas últimas campanhas, né, que a equipe vem fazendo, o torcedor meio que fica com o pé atrás, né, o torcedor acreditava que aquele jogo ali era um jogo para o time voltar a vencer, né, porque não tinha ido bem um jogo antes, né, tinha perdido. Então assim, naquele momento ali o torcedor queria uma resposta, né, então assim, a gente tem que ter tranquilidade, calma para entender, conversar com o torcedor. E o que eu conversei com eles naquele momento foi que a gente iria mudar a postura, né, eu não poderia falar muito sobre os jogos anteriores, eu tinha que falar sobre o jogo que eu participei, né? Então assim, eu falei para eles que a gente iria mudar uma postura, teria que ser diferente, pela grandeza do Icasa, né, pela a sua torcida apaixonada que exige isso, né? Então assim, nós jogadores em 100%, nós temos que entender a camisa que a gente está defendendo, né? A gente temos que entender a equipe que a gente está defendendo, o que essa equipe representa, né? O que ela tem de identidade, né? E a equipe do Icasa, por mais que eu passei muito tempo longe da região, mas eu sempre acompanhei o Icasa. Então o Icasa, ele é uma equipe que ele tem a identidade dele, daquele jogador que chega, que briga, que defende, que representa o torcedor dentro de campo, e eu acho que era isso que o torcedor queria. Por mais que a gente, no meu ver, a gente fez um bom jogo contra o Barbalha, infelizmente a bola naquele dia não queria entrar, né? Foi de todas as formas, mas o torcedor queria a vitória, o torcedor estava machucado, né? Então a gente tinha que entender, conversar e passar tranquilidades para ele, né? Assim como eles também passaram para a gente, depois veio lá, conversou com a gente e passou toda a confiança, que eu acho que isso foi muito determinante para que a gente pudesse fazer o jogo que a gente fez agora contra o Crato. Antes da gente mostrar aqui o jogo, aqui os gols, pessoal, do jogo Crato e Icasa ontem, no estádio Miradão, inclusive quero parabenizar as duas torcidas, tanto do Icasa como do Crato. Que festa bonita vocês fizeram, que festa bonita vocês fizeram ontem lá no estádio Miradão, tanto do Icasa como a do Crato. Eu fiz um vídeo na cabine lá e coloquei antes do jogo, eu acho que está com mais de 30 mil visualizações, e eu só botei no Instagram, vou até botar depois no TikTok também e no YouTube, mas assim como a galera fez uma festa realmente muito bacana. Mas eu queria saber, Cariús, que história é essa, cara, que você era para ter jogado do Icasa antes e que você meio que deu uma de migué, chegou a participar de uma peneira que não era para tua idade? Que história é essa, velho? Inclusive, Tony, aqui, ó, o Cícero Assis, ele tá perguntando. Tony perguntar o cara, acabou de postar, ó, por que não deu certo jogar aqui no Icasa antes? E aí, velho? Cara, foi assim... E parece que foi antes até do Barbalha, né? Antes foi bem antes do Barbalha, isso foi 2008, né? O Icasa foi fazer uma peneira no Iguatu, uma avaliação, e nessa avaliação estava o professor Raimundo Wagner, né? O Washington Luiz, Cabal, e só que... Estava na base. Estava na base, né? Só que a idade na época era só até os 18 anos, né? E aí eu já tinha completado os 19 anos, mas mesmo assim eu fui, porque eu tinha um sonho e queria, né? E tinha esse desejo. No primeiro dia, por eu ter um ano a mais, eu não consegui fazer, né? E no segundo dia eu fui, acho que coisa de Deus mesmo que teria que acontecer.
No primeiro dia, quem estava pegando as inscrições era o Washington, né? E depois, no segundo, foi o Cabal e passou despercebido. Daí, em pouco tempo, Cabal naquele jeitão dele. aquela paciência. Paciência de Cabal. E aí, no segundo dia, o professor Raimundo me colocou lá para jogar, acho que 10, 15 minutos no máximo, eu já tinha feito 2, 3 gols. Ele me tirou. Falou: se você tiver essa idade, com essa potência que você tem, você vai amanhã para Juazeiro para se apresentar no Icasa. E eu meio que saí ali, porque mas foi uma minha, assim, eu tive que mentir para que eu pudesse provar o que eu era capaz de fazer, né? E assim, o professor Raimundo Wagner, ele foi, é por isso que eu tenho um carinho assim imenso por esse cara, porque foi o cara que mais me ensinou dentro do futebol, o cara que me deu as primeiras oportunidades, o cara que acreditou em mim, né? E aí ele me trouxe aqui pro Icasa, né? Passei pouco tempo, né? Mas eu já começava a ver o quanto esse clube e a torcida era apaixonada. O clube já na Série C, na época, assistia alguns jogos aqui ainda no antigo Romeirão, né, Icasa 13, Série C de Campeonato Brasileiro, e naquele momento, assim, eu fiquei com aquele gosto. Depois que eu voltei, passei assim uns 2 ou 3 meses treinando aqui, não cheguei nem a atuar na base, né? Mas portanto, a minha carteira profissional, na época era o Kleber Lavô, ela ainda é com a camisa do Icasa, a gente tirou aqui, foi feita aqui em Juazeiro. E assim, hoje eu sinto, sabe, que eu poderia ter esperado um pouco mais, ter acreditado um pouco mais, que eu poderia ter vestido a camisa do Icasa. Então você, na verdade, foi quem decidiu ir embora porque estava demorando aquela chance? Não foi nem que eu decidi ir embora. O que acontece? Na época, era muito jogador, e o Icasa tinha muitos jogadores bons, na época tinha o Wendel, que era o lateral esquerdo, né? Então tinha muitos jogadores, e que eu não, tipo, eu vi que não tinha espaço, então tava ali como só para ser mais um. É aquela época do Wendel, do Arthur Kaique, aquela garotada. Na época não tava o Arthur Kaique, já tinha saído, mas o Wendel, né, o lateral esquerdo, tava. Que depois foi pro Grêmio, foi pra Europa, chegou a pegar até a seleção brasileira. Isso, e aí acabou que, tipo assim, por eu ver que não tinha espaço, né, o Kleber me liberou, falou: não, vai pra casa, e aí acabei que não tendo essa oportunidade que eu deveria, assim, que se talvez alguém tivesse olhado com um pouquinho mais de carinho, talvez eu tivesse vestido a camisa do Icasa bem antes, né? Mas na época o Icasa tinha grandes times num campeonato profissional, né? Isso é elenco profissional, assim como a base também era muito forte. Mas assim, foi uma aprendizagem, né? Por isso que eu ainda hoje, antes de eu vestir a camisa do Icasa, eu tinha esse gostinho assim de, um dia eu quero, porque eu poderia ter vestido um dia e eu não consegui, ou alguém não deixou, mas um dia eu quero, por tudo que eu comecei a acompanhar o Icasa, né? Por ter já vindo bem antes, né? Hoje eu falei com alguém que, cara, pra mim foi a maior sensação poder ter marcado um gol ontem, porque 18 anos atrás eu tive a oportunidade de vestir a camisa do Icasa, nem que fosse lá na base, e talvez por um problema ou outro eu não consegui. Então, assim, para mim foi algo assim que não tem nada no mundo pode assim descrever o sentimento que eu tive ontem. Muito para mim é providência divina. Eu acho que providência divina. Às vezes as coisas acontecem, a gente não entende, e no futuro aí a gente depois tem a resposta, né? Será que você não chegou agora para ser o cara que mudou a chave de casa e que vai ajudar o time a conseguir o acesso? Já pensou, né? Providência divina. Talvez o momento de você vir vestir a camisa era este momento aqui. Vamos torcer para que isso realmente aconteça. 2008, né? 2008. Quase o homem vestir a camisa do Icasa, 2008. Mas depois de 2008 que você saiu, você voltou para o Iguatu. Quando foi que você veio ter uma chance num time profissional, assim, num time para jogar? Aí eu saí em 2008, né? Voltei para o Iguatu, e aí foi quando, tipo assim, para mim eu já tinha desistido do futebol. E aí comecei a trabalhar, né? E aí eu vim ter uma nova oportunidade já em 2012. Lá no Iguatu, que foi quando o Iguatu colocou na 3ª divisão. E aí foi quando eu realmente, tipo assim... Quem era o treinador? Era o Washington Luiz. Já foi ele? Já lembrou você daquela época? E aí eu já trabalhava, ele me convidou, da época que ele já tinha trabalhado aqui, já tinha me visto jogar, me convidou, vem pra cá. Falei: mas eu tô trabalhando. Não, vem tentar aqui, né? Então, assim, aquele momento ali, ele acendeu uma chama dentro de mim. Ele lembrou, viu a capacidade, a potência. Sim, e aí eu pude ir para o Iguatu, a gente conseguiu o acesso, depois ele me trouxe para o Barbalha, né? Então, assim... E aí talvez o Barbalha tenha sido o seu primeiro grande momento, sim, mesmo sendo reserva, com o título da Fares Lopes. Porque a gente carimbou naquele ano no Barbalha, um ano antes do Iguatu, a gente subiu para a 2ª divisão, no Barbalha a gente subiu também, foi vice-campeão da Série C e campeão da Fares Lopes. E eu lembro que quando montaram aquele time do Barbalha, Bacalhau, que era, acho que presidente do Conselho Deliberativo na época,
e o presidente eu acho que era Gilson, se não me falha a memória. E aí o Washington, os caras conversando, os caras disseram assim, vamos escrever o time na Fares Lopes para entrosar o time para jogar a terceira divisão. Eles nunca imaginavam que fosse da liga que deu na Fares Lopes. De repente, os caras ganharam do Guarani de Juazeiro, ganharam do Uniclinic, ganharam do Icasa, e os caras, opa! De repente, tava todo mundo concentrado na Fares Lopes e começaram a ter dificuldade da terceira de Bacalhau disso. Opa, peraí, moçada, o foco é o acesso. A Fares Lopes vem, e o time começou a jogar bem melhor a Fares Lopes, né, concentrado, e acabou que deu certo tudo. Perderam a final para o América nos pênaltis, lá no PV, né, mas foi uma campanha, que campanha aquela campanha do Barbalha, o Cariús que chegou desconhecido aqui, reserva do Geranilson, mas acabou fazendo um grande momento. Olha as cores do futebol, as providências divinas aí, o cara que ia parar de jogar e acabou jogando, que coisa massa. Vamos fazer o seguinte, moçada, tem muita gente mandando mensagem aqui, uma galera boa. Tony, pergunta ao Cariús como foi sua experiência no Fortaleza, com o Rogério Ceni e na Arábia Saudita, se foi difícil a adaptação. E aí? Tony, era o Rogério lá? Era o Rogério. Antes de só responder, eu queria mandar um abraço pro Naldinho, nosso mordomo, né? Gente boa. Pantico, são duas pessoas que eu tive o prazer agora de conhecer recente, mais duas pessoas de um coração gigante, né? Falou pra mim que tava acompanhando, mandar um abração pra eles, né? Dois caras. Um abraço, galera. E respondendo a pergunta sobre o Fortaleza, acho que foi assim, um momento marcante da minha carreira, né? Poder chegar a um nível de disputar uma competição Série A de Campeonato Brasileiro. Acho que esse é um momento que todo jogador ele sonha em alcançar, né? E por eu ter começado tarde no futebol, não ter tido base, acho que para mim ali foi uma realização muito grande poder alcançar esse feito, poder trabalhar com um treinador como o Rogério Ceni, né? Então assim, para mim foi um momento marcante da minha carreira, né? Por mais que não tenha tido tanta oportunidade, né? Mas para mim foi uma realização em poder estar no time de Série A, poder jogar jogos grandes como tive a oportunidade de jogar. E sobre a Arábia, adaptação um pouco difícil, né, Tony? Porque você sai de uma cultura e encontra uma outra totalmente diferente. Mas assim, o que eu posso falar é que o tempo vai se passando e você vai vendo e você consegue identificar a diferença, né, de um país como a Arábia pro Brasil, em questão de tudo, em questão de segurança, em questão de educação das pessoas, né, mas que em ambas as situações foram uma experiência bem bacana. E iria de novo para a Arábia? Iria, sim. Até porque lá os cifrões também são bem interessantes, viu? São mais interessantes do que aqui. Diz que o Rogério Ceni é bem disciplinador, assim, ele é bem disciplinador, ele gosta, ele é meio cri-cri, assim, com a galera, com os jogadores, é verdade? Tony é um cara que, assim, ele é muito vencedor, né, Tony? Então, assim, ele é um cara que viveu muitas coisas dentro do futebol. Eu particularmente, eu aprendi muita coisa com ele, porque ele tenta extrair o máximo do jogador, né? Então, assim, não tem como você não aprender, a não ser que você não queira realmente, né? Então, assim, ele é um cara muito sério, um cara muito trabalhador, um cara que focado, né? E o foco dele, que ele tinha antes como atleta, ele ainda tem como treinador e ele passa isso pra gente que é atleta. Então, assim, foi um cara que eu aprendi muito mesmo, assim, em questão de trabalho, assim, eu consegui tirar muitas coisas boas que eu aprendi, que eu levo comigo ainda hoje, através dos trabalhos com o Rogério. Se você tivesse tido base, trabalhado mais base e tudo mais, você poderia ter tido melhor sorte na época do Fortaleza? Olha, Tony, talvez eu não diria assim a base, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tive que aprender. Por eu não ter uma base, eu tive que conseguir visualizar as pessoas que elas faziam para que eu pudesse também executar. Então eu sou uma pessoa que sou muito observadora e eu comecei a observar. Então assim, o que eu acho que talvez, não sei, mas muitas pessoas até me perguntam, é o porquê que você não deu certo no Fortaleza. Hoje é uma resposta que eu não tenho para dar para quem me pergunta. E muitas pessoas me perguntam, me questionam, assim, porque na verdade
foi algo que me pegou de surpresa quando me falaram que não, você não vai fazer mais parte aqui, a gente vai buscar um clube para te emprestar porque a gente está trazendo um outro centroavante da confiança do treinador. Então assim, não sei de quem partiu, não sei, ninguém me falou nada, ou porquê, ou se eu tinha que melhorar algo, ou se eu tinha feito algo que alguém Ninguém não gostou. conversou nada. Ninguém conversou, né? Mas assim, eu sempre falo e vou continuar falando isso, eu saí com minha consciência limpa e tranquila, porque eu sei o que eu fazia nos treinos, eu sei o quanto eu me dedicava, eu sempre fui muito profissional em tudo. Então assim, eu era o jogador que eu chegava mais cedo no clube, eu era o jogador que saía por último, então assim, eu sempre procurei vivenciar aquele momento como se fosse único. Então assim, e para mim era único. Então assim, eu não tive essas respostas de alguém que chega, não, você não, fulano não quer você aqui, ou fulano não pediu a tua contratação, não sei. Algo que aí eu não Ficou volto. chateado? Eu fiquei chateado, só que depois eu fui entender e aí as coisas Deus vai clareando, eu falo, não precisa ficar chateado porque eu tinha, talvez não era isso aqui, mas eu tive isso aqui para você. E aí algo que assim me ajudou muito a entender que era também planos de Deus, porque quando eu saí do Fortaleza eu fui para a Arábia também, né? Então assim, uma outra experiência de vida, outra situação, mas faz parte do futebol, a gente sabe que o futebol ele sempre foi assim, vai continuar sendo, não vai mudar e é isso. Bom, vamos aqui aproveitar aqui, já que a gente está no papo aqui, a gente vai falar outras coisas depois sobre a carreira do Edson Cariús, mas vamos aproveitar, a galera que está aqui no Instagram, vem pro YouTube, galera, vem pro YouTube, que a gente está aqui rolando bacana com essa presença ilustre do nosso querido Edson Cariús e repercutindo o fim de semana aqui também da Série B do Campeonato Cearense, tá? Abraçar o pessoal aí da ACOA, da Associação de Criadores de Caprinos e Bovinos da Biorregião do Araripe, que estão já organizando, já trabalhando na Expocrato deste ano, tá bom? Que é exatamente a parte da feira agropecuária, daquele trabalho de vendas, de exposição de animais, a parte agrícola, enfim, toda essa parte aí, quem coordena tudo lá em cima do parque é a Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos da Biorregião do Araripe, a COA. Abraçar o pessoal lá, doutor Leitão, Pedro, tá bom? A Suelen, abraçar toda a equipe lá da associação, também aqui com a gente no replay, tá bom? Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça, tá entre as melhores do Brasil. Segue lá no Instagram, @Engenho Luanda, Cachaça Luanda. Diniz Supermercado, de canto a canto, em todo canto tem o Diniz perto de você, é o supermercado de todas as torcidas. Você vai, lógico, comprar naquele que dá moral pro seu time do coração. Vai procurar o quê? Diniz Supermercado, lógico. Diniz Supermercado. E está em breve organizando aí, já está organizando, em breve vai estar aí rolando a maratona, meia maratona do Diniz Supermercado, tá certo? Aproveite, segue lá no Instagram, a gente tá sempre publicando. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Perboni Brasil. Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil, tudo em embalagens para você. Fica ali pertinho do CT Praxedão, em Juazeiro do Norte. Flor de Juá, a primeira e a maior farmácia de manipulação do Cariri, tem nome Flor de Juá, agora está em novo endereço. Está ali por trás do shopping, pertinho do prédio da Medical Center, ao lado da Secap, ali próximo à rodoviária de Juazeiro, você vai encontrar Flor de Juá. Manipulados é na Flor de Juá. Aí você vai para o ômega 3, você tem vários tipos de manipular. Meu ômega 3 eu sempre adquiro lá na Flor de Juá, porque tem vários tipos para várias situações ômega 3. Eu não sabia não, mas conversei com a doutora Lidaura, ela me falou por lá, viu, gente? Se liga. Ó, tô sabendo que tem gente aí botando aqui no chat que vai dar dinheiro aí, vai dar os bichos para se fizer o gol, tanto do Guarani como do Icasa. Estamos fazendo os prints aqui, viu? Para depois cobrar. Yuri foi do Guarani? Foi o Yuri? Foi do Guarani, 200 Yuri reais. disse que vai dar o quê? 200 reais? 200 reais. Para quem fizer o gol do Guarani, é? Isso, e tem alguém prometendo aqui pro Cariús, eu só não encontrei no chat, mas eu vou achar. Vamos achar aqui, fazer o print para essa galera que tá prometendo aí. O Yuri, do Guarani é você, né? E Tony, aproveitando a oportunidade aí, queria Diga registrar aí, que meu estamos Lombardi batendo aqui recorde de
espectadores simultâneos. Mais de 110 pessoas assistindo a live. Ao mesmo tempo. Obrigado, galera, que está aqui acompanhando. Olha aí, Rayana voltou para aqui para o estúdio. A Rayana, é a primeira vez que vem para esse estúdio, né? Ela não tinha vindo aqui ainda. Estava no departamento médico. Pois é, estava no DM. E o Edson Cariús dando prazer da presença aqui. A audiência maior é por ele, não por mim. O velho Cariús está aqui. Mas o pessoal fica falando, cadê a Rayana? O que aconteceu com a Rayana? É famosa, rapaz. A audiência vai dar aí uniu o útil agradável. Rayana aqui e o Cariús. Aí deu certo. Vamos aproveitar aqui a audiência. Tem uma pessoa que me pediu no direct aqui um alô. E é muito especial, vou até pedir pro Cariús também colaborar com esse alô. É o administrador da página Juazeiro Memes, que é Icasiano. Icasiano. Pediu um alô. Mas ele disse que é igual o Mr. M, ninguém sabe quem é o cara. Não, rapaz. Escute, nós vamos fazer uma campanha agora, aproveitar a audiência. Porque ele postou que se chegasse a 50 mil seguidores, ele ia se revelar. Então a gente vai aproveitar que a audiência... Ele se revela aqui no replay. Agora tem que se revelar aqui no replay. Tem que vir aqui, né? Tem que vir aqui no estúdio. A gente vamos revelar o administrador Cariús vai participar da campanha também. Vai pedir para quem tá assistindo aqui. Manda um alô para ele e peça aí para quem tá acompanhando seguir para ele. Tá 49.500 e pouquinho. Pronto, pois é isso aí assim, ó. Siga o replay e o Juazeiro Memes. Juazeiro Memes, esse aqui. Juazeiro Memes e o replay. Vai seguir aí. Cariús vai pedir, aí você, vem pra cá pro replay para poder se revelar o administrador de Juazeiro Memes. Está feito agora. Convide o pessoal para se inscrever no replay no Juazeiro Memes, Cariús. Aí, rapaziada, vamos descobrir quem é esse homem, né? E ele vai vir aqui no replay. A revelação vai ser aqui. Siga aí a página Juazeiro Memes aí, vamos descobrir quem é. Eu vou contar com vocês, vou participar dessa campanha, vou publicar no meu Instagram também. Márcia Casiana. Bora lá, chegar a 50k. Isso, e vamos trazer o homem aqui pra gente saber quem é ele. Pronto. Por essa ele não esperava, porque toda vida ele fica dizendo que vai se revelar, pois agora chegou o seu momento e vai ser aqui no replay. Pronto, é feito. Aí faz o seguinte, pessoal, vai no Juazeiro Memes, aí vem no replay também, se inscreve aqui, tá bom demais. Tá na união que eu gostei? Ficou massa aí agora. Dividiu os seguidores ali, vai equilibrar. Divide, aqui tá todo mundo em casa. Juazeiro Memes, a revelação vai ser aqui. Seu chá revelação. Galera, vamos trazer aqui os gols. Crato e Icasa, um jogo tenso, muita pressão pelos dois lados, o Crato líder, o Icasa não podia perder para continuar a esperança de ser o primeiro colocado até a última rodada, muita gente nas arquibancadas do estádio Mirandão, torcida do Icasa chegou junto, a do Crato também, que festa bonita, nem com chuva, nem com dilúvio que caiu ontem no Mirandão, a festa ficou, pelo contrário, foi dar um realce a toda aquela festa, aquele jogo que vai ficar para a história. Vamos trazer aqui os gols de Crato 1 e Icasa 3 ontem lá no estádio Mirandão, na Princesinha do Cariri. Estive narrando esse jogo aqui no replay. Se liga aí. A sobra ideia do Verdão. Guídio, bota a bola. Thalisson Fernando, chega, fica disputado. Edson Cariús! Vibra, agita, faz a festa! Gol do Icasa! Edson Cariús é jogador que arrebenta. A marca do artilheiro. Esse tem faro de gol. Autoriza o árbitro. Paulinho P10, Renezinho. Vamos ver quem vai para a cobrança. É lance perigoso. Lá vem o time do Crato. A bola viajou na rede. Vibra, agita, faz a festa. Gol do Crato. Paulinho P10 é jogador que arrebenta numa canhota venenosa. A bola foi direto no fundo da rede, para alegria da torcida nas arquibancadas do Mirandão. Paulinho P10 tem estrela, é jogador que arrebenta. Lá vem o time de casa. Bota a bola na área, procurando o Cariús. Toca de cabeça. Dentinho, olha o gol! Vibra, agita, faz a festa! Gol!
é jogador que arrebenta. Bola na área. Edson Cariús deu desvio e o Dentinho acertou um belo cabeceio e a bola encobriu. O goleiro Jean foi cair no fundo da rede. Dentinho, camisa 16, é jogador que arrebenta. A bola tá na rede, é alviverde. E o Icasa volta à frente do placar aqui no estádio Miradão. 2 pro Verdão do Cariri. Dentinho, camisa 16, é jogador que arrebenta. 1 pro time do Crato. Lá vem o time de casa, Edson Cariús recebe, é pressionado, toca na canhota, lá vem Cássio, faz o drible, olha o time de casa! Vibra, agita, faz a festa! Gol do Icasa! Era tudo que o torcedor do Verdão queria. E o placar é alviverde. O Icasa faz 3 aqui no estádio Miradão. 1 pro time do Crato. Tá aí, rapaz. 3-1. Crato e Icasa. O Verdão vencendo 3-1. Ó, Apolo Construções. Estou assistindo o Rio de Janeiro. Sou da cidade de Cariús, abraço Edson Cariús, grande cidadão, tá dizendo aqui, Apolo Construções, abraço. Galera, vem pro YouTube, Netão, chega. Pessoal que tá acompanhando aqui no Instagram, meu amigo Adilan, vem pro YouTube. Pessoal, vem pra cá pro YouTube, tá bom? 3-1, moçada, e ontem foi a tarde do Cariús. Se fosse pro Cartola, fez gol, deu 2 assistências, rapaz... Ontem a pontuação foi primeira ali. Quem tivesse escalado ele no Cartola, hein? Rapaz, pensa aí, o homem deu tudo certo ontem. Agora, Cariús, vamos ser sinceros, cara. Agora tá tudo tranquilo, o clima é outro, tá todo mundo leve. Mas até o apito do árbitro no início do jogo, cara, que pressão foi essa que vocês viveram nesse período do jogo do Barbalha até esse jogo contra o Crato? Olha, Tony, quando você vem de derrota, né, as coisas, as pessoas elas começam a ter desconfiança, né, desconfia do trabalho, acredita que aquilo não vai dar certo, mas a gente que está no dia a dia, a gente sabe, né, e só a gente que entrar em campo que poderia mudar essa história, né, então assim, acho que todos viram, a postura foi totalmente diferente, né, e acho que isso fez com que a gente encarasse um adversário difícil, porque a gente ganhou um jogo de um adversário muito, muito qualificado, muito bom também, apesar que a chuva atrapalhou um pouco, né, mas eu acredito que a vontade, assim, o desejo que a gente tinha de vencer, a necessidade de vencer, eu acho que nada iria atrapalhar o que a gente foi determinado a fazer, né? O professor Raimundo Wagner trabalhou muito a semana, né? Mostrou pra gente, e a gente entendeu o que realmente é o Icasa, o que realmente é essa competição, o que esse time precisava fazer para poder ganhar o jogo, para que a gente pudesse chegar na última rodada dependendo apenas de si, para que a gente pudesse garantir, né, um dos objetivos que a equipe tem, né, que a comissão técnica tem, a diretoria, o torcedor, que a gente pegasse a primeira colocação. E você ofereceu depois, aproveitou o Dia das Mães, né, falando com as mães e tudo, mas também ofereceu ao técnico Raimundo Wagner. Qual o tamanho dessa vitória, a importância, se tratando também do treinador, que era dado como certo a queda dele caso o Icasa tropeçasse contra o Crato ontem? Olha, acho que a semana ela foi baseada nisso, né? Naquilo que a gente tinha que fazer, primeiro pela instituição, que é o Icasa, primeiro, por cada atleta, por aquilo que a gente queria, né? E também pelo professor Raimundo Wagner, né? Acho que uma das conversas que a gente teve, que eu conversei com o pessoal, foi sobre isso, né? A importância da gente vencer e a importância da gente ter o nosso comandante
porque pelo que eu vi, principalmente do jogo que a gente tinha perdido pro Barbalha, eu não teria como culpar o Raimundo Wagner por uma derrota, né? Claro que quando se vê uma derrota, a culpa ela sobrecai para todos, né? Atletas, direção, comissão técnica, não tem como. O torcedor ele vai culpar alguém, né? E eu acho que o professor ele estava injustamente, assim, as pessoas estavam criticando, né? Falando muitas coisas. E eu conheço o Raimundo Wagner, não é de hoje, né? Assim, e eu via que ele estava muito tenso também a semana, sempre tentando passar tranquilidade para ele, porque a gente entendia o que a gente ia fazer, a gente entendeu o recado que ele passou para a gente entendeu o recado que a torcida também passou para a gente, né? Acho que nós tivemos uma conversa com a torcida, né? As organizadas, que por sinal, assim, acho que fez muita diferença, os caras foram, assim, bem respeitosos, né, acho que essa é uma conversa sadia que tem que existir mesmo, né, vieram, cobraram a gente, mas uma cobrança em sentido de apoio, e assim, por ser uma equipe que tem muitos jogadores jovens, acaba que sentindo um pouco essa pressão, né? Não é todo mundo que consegue vir aqui vestir uma camisa pesada como a do Icasa e bater no peito e ir para cima, né? E assim, essa cobrança, ela foi sadia, né? Que resultou no que a gente apresentou diante do Crato. E assim, a vitória... todos, portanto, que todos os jogadores pós-jogo lá no vestiário, né, gritaram, né, comemoraram, dizendo que essa vitória era por Raimundo Wagner, por tudo que ele vinha passando, né, pelo último dia que ele adoeceu, não pôde ir para o banco, então assim, muitas coisas estavam dando que errado para ele, né, mas graças a Deus a gente foi feliz, Deus Teve abençoou. Até uma videochamada lá, todo mundo comemorando, a videochamada com ele, eu vi alguém postando aí. Né, e assim, foi bem legal, né, porque isso mostra que a gente tá com ele, a gente tá fechado, o grupo tá fechado, né? Isso é importante também para a sequência da competição. É isso aí, vai Icasa 3-1 para cima do Crato, e a gente também ouviu algumas personagens do jogo, né? O Prorrogação, inclusive, tá salvo aqui no YouTube, você pode acompanhar posteriormente. A gente foi ouvir o pessoal de todos os lados, né? Tanto pelos lados do Icasa como também do Crato. Uma das pessoas que a gente ouviu pelos lados do Crato foi o Pablo Wendel, que é auxiliar técnico, um dos auxiliares do Lamar. O Lamar estava lá nas cabines, inclusive acompanhando o jogo. O Jean Bala é outro auxiliar, mas o Pablo Wendel, que já está há mais tempo do time do Crato, esteve ali à beira do campo, né, junto com o elenco. E o Pablo Wendel, depois do jogo, acabou conversando com a imprensa lá no gramado do estádio Mirandão. Olha aí o que ele falou. Se o campo estava ruim para os dois. Então acredito que a gente vacilou, a gente pecou em algumas jogadas que não poderia ter pecado. A gente já tinha alertado que o jogo do Icasa era só bola aérea, Infelizmente a gente não conseguiu acabar com esse ponto forte deles. Infelizmente a gente levou ali o segundo gol em cima, que desestabilizou um pouco nossa equipe. Mas eu acredito que no contorno geral, pelas condições que foi o jogo hoje, a equipe da gente se comportou bem. Do outro lado, tinha uma equipe forte também, é uma das favoritas ao acesso também, junto com a equipe do Crato. Então, é a primeira derrota do time, isso acontece, uma hora ou outra isso acontecer. Ainda bem, graças a Deus, que aconteceu nesse momento, que a gente pode trabalhar agora para buscar, para recuperar, para isso não acontecer mais. Então a gente só tem a lamentar, pedir desculpa ao nosso torcedor, que veio, encheu aqui, atendeu o pedido e lotou mais uma vez o Mirandão. Mas eu acredito que serve de aprendizagem. Às vezes eu digo muito, principalmente quando eu estou nas categorias de base, que às vezes as vitórias escondem os erros. E com a derrota vem para doer, para machucar. Infelizmente veio nesse momento. Então a gente vai trabalhar para corrigir o que a gente errou no jogo de hoje. Então parabéns para nossos atletas, são guerreiros, jogaram aí, você viu, foi uma batalha. Era o que a gente esperava realmente, uma batalha. E, infelizmente o resultado não veio. Mas é trabalhar agora forte para buscar e trabalhar. Rayana Lucas perdeu quando podia o Crato, né? Caiu o último invicto. E aí eu concordo com o Pablo Wendel. Na derrota você também aprende. Tá aí o Carius falando, né, da derrota, que você acaba fazendo uma reavaliação. E tem que aprender o Crato com essa derrota para o time do Icasa, porque foi uma derrota que doeu muito para a galera. Muita gente estava com otimismo, e às vezes, não estou falando isso aqui que é do elenco,
Mas aí tem uma galera que às vezes fica no sapato alto, enfim, e futebol você não pode vacilar, é no detalhe, Rayana. Pois é, o torcedor do Crato, a gente falou sobre esse trabalho de reconquistar, né, o torcedor do Crato, de ir para o estádio, de realmente mostrar ali o seu amor pelo Crato, as torcidas organizadas também comparecendo, não só lá no Mirandão, mas lá no Inaldão, no Romeirão também, na Arena Romeirão, acompanhando o time. Acho que desde a Série C com o Lamar, o time do Crato tem muito essa expectativa de chegar até a Série A, obviamente, assim como os outros clubes. Perdeu quando podia perder, mas não queriam perder, né, Tony? Porque você viu num campeonato muito difícil como é a Série B do Cearense, durante todo o campeonato liderando ali, mostrando uma invencibilidade, uma defesa consolidada, tomou só 2, havia, né, tomado só 2 gols até então, e aí quando chega praticamente na última rodada, né, a última o Crato não joga, vai folgar, mas no último jogo ali perde em um confronto direto com o seu principal adversário, o vice-líder, que é o Icasa, e na última rodada ainda tem a possibilidade de perder a liderança ali e ir para a segunda fase da competição, ainda tendo que ter mais um jogo, né, mais uma disputa. Ficaria mais confortável indo para a semifinal direto. Mas aí eu acho que o torcedor, ele ficou muito na bronca por isso. Obviamente não vai deixar de apoiar o time, o torcedor já deixou isso bem claro, mas que dá um medinho ali, né, tira ali um pouco daquele brilho que o torcedor vinha tendo, do orgulho que vinha tendo do clube, vinha sendo invicto, fazendo bons jogos. O trabalho do Lamar, a gente já conhece, na Série C foi impecável, na Série B agora também. Ele é um técnico que gosta muito de fazer o trabalho não só tático, não só técnico, mas emocional também dos jogadores, né? Essa última rodada acho que pesou muito isso. Ele não está ali, obviamente pesou, mas eu acho que dentro de campo, o que pesou mais foi a falta do Guto, que eu acho que é uma das lideranças do time que faz muita diferença, e faz diferença jogando bola e faz a diferença também ali com o elenco, né? E o Josué, obviamente, porque a gente concorda sobre isso, que é o melhor goleiro da competição, e eu acho que o Crato, se perder essa liderança ali na última rodada, né, caso o Icasa vença o Guarani, vai sentir muito por esse gostinho de quase, né, de quase ir pra... Você, assim, desculpa, até te atrapalhei. Não, imagina. Mas será que não é um exagero, gente? Vamos aqui. Quando se fala no campeonato, se fala o quê? Que o grande objetivo é o acesso, né? E a gente já falava no começo do campeonato, que todo mundo falava? Todo mundo falava que o grande favorito para estar em primeiro lugar era o Icasa, certo? Assim como o Guarani de Sobral, né? Assim como o Guarani de Sobral lá de Lago. Aí Sobral já não vai ser, o Icasa tem chance. Mesmo que o Icasa não fique com o primeiro lugar, tudo pode acontecer nessa última rodada, mas assim, o Crato talvez seja o time que o pessoal menos tenha badalado. Se falava muito até no Guarani, ficaram daquela expectativa, até porque o Crato só veio definir o Lamar em cima da hora, porque estava esperando o Pedro Manta. Pedro Manta era cotado no Crato e no Guarani. No Barbalha não. No Barbalha se falava, tentaram o Márcio Tarrafas, né, que hoje é diretor de esportes lá em Tarrafas. Se falou do Márcio Tarrafas, que ficou até balançado para ir. Tentaram o treinador que foi depois do Quixadá, teve no Maranguape. Confesso que esqueci o nome dele. Jason, pronto, obrigado, Cariúza. O Jason, que estava no Maranguape, não ficou, veio para o Quixadá, tentaram ele, acabou que a coisa não andou. E depois teve, eu acho que tentaram o Luiz Carlos Mendes, que chegou a ser técnico do Barbalha em 2008. O Luiz Carlos Mendes acabou que também não veio. E aí surgiu o nome do Emílio Bernardo. Esses foram os nomes trabalhados pelo Barbalha. Uma pessoa me perguntou hoje se tinha tido o Pedro Manta e tinha tido... Sim, o Oliveira Canidé também. E o Oliveira Canidé também foi tentado pelo Barbalha. Mas o Oliveira estava empregado à época, né? Já o Pedro Manta não. Pedro Manta estava sendo procurado pelo Guarani e pelo Crato. O Crato chegou a esperar o Pedro Manta em determinado momento, mas o Pedro tinha uma proposta para a primeira divisão do futebol alagoano e tinha uma situação também na Paraíba,
né? Então, assim, o Crato, se você for olhar, não teve tanta badalação na montagem Mas do time, aí é que nem tá, nada. Tony. Então, eu acho que, assim, o Crato tá numa campanha muito boa. Você perder pro Icasa, que é um Mas dos aí é que favoritos, tá, é normal. É normal, mas Na sua aí... opinião, o que deu errado na partida? Peraí, vem já, Léo, vem já. Mas aí você liderando, é isso que o torcedor, ele comentou no pós-jogo, né? Uhum. Nos grupos ali de WhatsApp, a gente acompanhando principalmente. O torcedor, ele quer muito esse acesso e o sabor de conseguir esse acesso, de ir para a segunda fase invicto, né? Tem um peso maior. Tem aquele gosto e tal, mas... Aí pessoas do Crato, fica de boa, relaxa, o time tá bem, competitivo. E outra coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, o Icasa venceu o Crato ontem, 3-1, com o Crato jogando bola. Não tivemos apelação, apesar de ter um jogo chuvoso. Você é testemunha, Cariú, você joga bola há muito tempo. Quando o campo tá assim, é bom pra galera que gosta de apelar, no carrinho, na jogada e tal. A gente teve um jogo limpo, assim, as duas equipes, o Crato até atacando, tentando. Só teve carrinho do quarto árbitro. Pois é, daqui a pouco ele vai mostrar o carrinho do quarto, era vermelho direto, viu, professor? Mas aí, ou seja, foi um jogo assim, ao meu entender, não sei se você tem esse pensamento também, Cariús, que foi um jogo limpo, assim, Sim. As duas equipes tentaram, tiveram lances e lances, reclamação de um lado ou de outro, uma jogada mais brusca que outra acolá, mas para o estado que o campo estava, a chuva que teve, eu acho que foi um jogo onde as duas equipes atacaram e buscaram bastante o gol. Ou eu estou errado? Sim, com certeza, né? Pela situação que se encontrava o estádio, né? O campo de jogo, principalmente, né? Assim, acho que foi um jogo bem leal. As duas equipes buscou toda hora o gol, né? Sempre com lealdade. Claro que dentro do jogo vai ter aquele momento ali que um ou outro vai esquentar com o outro, vai discutir, mas isso no calor da emoção ali do jogo. Mas, assim, como você falou, foi um jogo muito leal, né? E o Crato buscou a todo tempo, e Casa buscava a todo tempo, né? E a gente foi feliz, conseguiu fazer os gols e conseguimos sair com a vitória. Eu acho que assim, o Crato jogou. Sim. O Crato jogou, perdeu jogando, perdeu indo pra cima, jogando, tentando. Tentou, e assim como não foi o dia do Icasa jogando contra o Barbalha lá no Inaldão, que a bola não entrava, vale a mesma coisa. Ontem a bola entrou. Aquela cabeçada, uma cabeçada difícil. Valeu para o Crato, né? Nesse dia a bola lá no Mirandão não quis entrar mesmo, mas o Crato foi aguerrido ali até o final. Tentou realmente bastante, e acho que assim, o Guto fez falta, a chuva atrapalhou, o Lamar também. Mas, assim, quem entrou, acho que não comprometeu, o da Silva no lugar do Guto. O próprio goleiro Jean teve bem, fez boas defesas, segurança, você não pode dizer... Inclusive para os dois goleiros, né, que tiveram oportunidade aí como titular, tanto o Ítalo pelo Icasa como o Jean. Ninguém pode chegar e dizer que os goleiros falharam ou que... Não, pelo contrário, estiveram bem. E eu acho que tanto o Raimundo Wagner pelo Icasa e o Lamar pelo time do Crato sabe que tem goleiros com que eles podem contar. No momento decisivo, eles podem contar tanto o Jean pelo Crato como o Ítalo pelo Icasa. Me deixou uma boa impressão os dois goleiros. Vamos ouvir o Léo Ceará. O Léo Ceará saiu meio chateado, rapaz. Com a derrota, né, que ninguém quer. Quem gosta de perder? Ninguém gosta de perder. Mas também com a questão dos cartões. Ficou na bronca. E na prorrogação a gente estava com o alemão, que é ídolo do Crato, ele acabou comentando também. Foi o que ele achou dessa questão dos cartões. Olha aí. A palavrinha, Léo. Na tua opinião, o que deu errado na partida do Crato hoje? Explicar não, perdemos jogando também. Mas eu vou te falar de verdade mesmo, com todo respeito. Trabalha, estuda, mas eu digo a você, tem uns cartões que é pra compensar aí que... Eu não tô dando desculpa não, nós perdeu. Agora tem uns cartões que é pra compensar aí que desde a outra rodada lá, pega o vídeo do cartão que eu tomei lá no jogo contra o Cariri, pega esse vídeo desse cartão aí e pega o carrinho antes da foto do gol lá pra ver. Viu? Nós perdeu jogando, agora tem algumas coisas que tem que observar direito. Aí, rapaz, o Léo Ceará na bronca aí, reclamando de cartões amarelos, e foram muitos cartões amarelos, principalmente por desentendimentos também, né, Alemão? A gente viu muito desentendimento pessoal, até o campo também molhado, chuvoso, fica pesado. A gente viu alguns lances ali mais ríspidos também, a galera um carrinho a mais, uma troncada a mais, o campo também favorece, né, Alemão? Verdade, da forma que estava o campo, é propício para certos cartões, né? Um jogo, feito eu falei, é um clássico, é um jogo brigado. A água, ela atrapalha um pouco, fica um jogo mais forte, né? Mais perigoso.
Mas eu acho que os cartões hoje eles foram todos bem aplicados, né? Mas enfim, a gente entende a revolta do jogador também aí por ter perdido a partida, né? Inclusive, Rayana, não sei qual é a sua opinião também dessa reclamação aí do Léo Ceará, né? Diz que houve aí muitos cartões amarelos. Tá vendo aí o do Rogério e do Agdo, por exemplo, né? Que foi ali. Ontem a gente falou mais sobre essa questão de arbitragem, você pode colocar aqui e ouvir a opinião da Rayana ontem. Ela está aqui, mas ela trouxe a opinião dela ontem no prorrogação. Ô Cariús, você achou também que houve um certo exagero de cartão amarelo ou foi dentro da normalidade, na sua opinião? Olha, Tony, eu acho que dentro da normalidade, né, pela situação que era o jogo, né, por ser um clássico, um jogo pegado, eu acho que nesse momento o árbitro ele tenta se resguardar um pouco também, né, para que não haja ali um confronto, uma discussão, um lance mais violento, e quando ele acaba que aplicando o cartão, o jogador ele fica um pouco mais cometido de chegar em outra situação. Eu tiro por mim, ele me aplicou um cartão que no meu ver foi claro que ele falou para mim que foi um lance de força, mas aí ele não pode medir a minha força com a força do Esaú, porque foi no lance do menino. E aí meio que tá batendo uma parede. E aí ele também, falou e aí ele explicou para mim que foi uma força exagerada. Então assim, a partir do momento que ele aplica aquele cartão para mim, eu já fico um pouco mais cometido de dar uma outra chegada, de chegar um pouco mais forte. Eu acredito que foi isso que ele quis fazer, mas eu acho que dentro da normalidade. Se eu tivesse perguntado a você isso, da saída do campo, tinha saído desse jeitinho também a resposta? Não, sim, eu acho que sim, porque... Porque o Léo Ceará tava daquele jeito saindo. Não sei se agora eu perguntando, ele ia ser daquele jeito, mas... Que uma coisa quando tá saindo do campo, outra coisa é um dia depois. Hein? E assim, Tony, a gente tem que ver também, às vezes a gente reclama e tudo, mas o árbitro ele é passivo de erro também, né? Assim como a gente é atleta também, às vezes a gente erra e às vezes a gente quer reclamar, ver mais o erro na arbitragem que tá no comando do jogo, mas como eu falei, para mim foi assim, dentro da normalidade, tanto pra gente como pra equipe adversária, acho que ele agiu corretamente em todos os cartões. Galera, tá aqui no Instagram, Gustavo, Francisco Matias, Osmar, eu sabia que esse cara hoje fazia um gol, tá dizendo aqui ele, contra o Crato. Galera, vem pro YouTube, quem tá aqui no Instagram, vem pro YouTube. E a galera que tá no YouTube, se não é inscrito ainda, se inscreve aqui, tá bom, gente? Se inscreve aqui, dá o like, dá aquela curtida, que é importante demais. Segue a gente no Instagram, no TikTok, Replay com Tony Souza, tá bom? Tá querendo também aqui ser parceiro? Entra no PV lá do Instagram, manda mensagem. Nosso WhatsApp é o DDD 88 99724 8778. DDD 88 99724 8778. Esse também é a chave Pix. Fica à vontade, se quiser também, não tem problema. Fique tranquilo, de boa, tá bom? À vontade. Relaxa e deixa a coisa acontecer. Vamos mostrar aqui a expulsão do Ian Costa, rapaz. Antes de eu trazer aqui. Leandro Santos, Rogério e Max fora do clássico por conta dos cartões do Icasa. Já o Crato perdeu a zaga titular no próximo jogo. Foram duas perdas muito importantes. O negócio fica complicado ainda mais para o Crato, que o Crato não joga o próximo jogo. Então, se o Crato for para as quartas de final, olha o tamanho da gravidade do negócio. Ele não tem o Léo Ceará, que saiu aí, né, fumaçando, e não tem o Carlão, que é a dupla de zaga principal. E a quarta de final só é um jogo. Então, se o Icasa vence e vai para primeiro lugar, o Crato joga as quartas de final sem a sua dupla de zaga principal, que é o Léo Ceará e o Carlão. Já o Icasa, né, não vai ter aí o Rogério e o Max para este último jogo da primeira rodada. Lembrando que quem tinha 2 cartões passou a primeira fase, anula tudo. Agora, quem recebeu o terceiro cartão ou foi expulso vai ter que cumprir automática. Então, no caso do Crato, obrigatoriamente, Léo Ceará, Carlão e o Ian Costa, que foi expulso, terão que cumprir a automática, tá? Há uma expectativa também referente ao Icasa, porque o Thiaguinho tá para ser julgado ainda com aquela expulsão. Acho que foi o primeiro jogo ou foi o segundo jogo? Foi lá no começo do campeonato. Jogo. Pois é. Foi o primeiro jogo contra o Cariri. Pronto, o Thiaguinho era para ter sido julgado essa semana, foi tirado de pauta lá no Tribunal de Justiça, e aí fica a dúvida se vai para julgamento, se pode pegar ainda mais suspensão, ele cumpriu automática. Estamos de olho também nessa parada aí, tá bom, gente? Boa contratação do Icasa nessa reta final da competição. Se não fosse as contratações, o Icasa teria perdido o campeonato, diz aí o André Silva, né? Acabou
dando uma reforçada em casa nas últimas, tá? Tony pergunta o Cariú se em caso de acesso ele poderia renovar para o ano que vem com o time do Icasa. Você ainda tem contrato com o Linense, né? Você está emprestado do Linense ou não? Na verdade, eu tenho um pré-contrato, né, com o Linense, né? Um acordo que a gente fez, era para ter assinado o contrato, só que quando surgiu a oportunidade de vir para o Icasa, a gente só assinou um pré-contrato, mas a gente sabe como que é o futebol, né, Tony? A gente nunca pode cravar, eu vou para tal lugar. Isso depende muito, né, do ambiente, né, de como a gente se sente, de como a gente... Aqui eu posso dizer para você que eu estou bem feliz, né? 2 semanas que eu estou aqui, mas bem feliz pela recepção, como que foi, como que está sendo, né? Então, para mim, e acho que primeiro a gente tem que pensar, né, e fazer um restante de competição boa e colocar o Icasa onde ele nunca devia ter saído, que é a primeira divisão, né? E aí a gente vai pensar no futuro, e quem sabe aí a gente possa permanecer aqui e sempre entregando nas mãos de Deus para que ele possa destinar o melhor para mim, para o clube, né, para quem que for. Tem um José Celso aqui que eu vi rapidamente, dizendo, tentamos trazer o Edson Cariús no começo do campeonato, mas não houve um acerto. Eu acho que é o Celso Pontes, não tem dizendo aqui, eu acho que é o presidente, aqui no meio dos comentários, eu vi aqui. Houve essa conversa para que vocês pudessem, para você poder vir aqui antes do campeonato, mas não houve acerto, foi isso? Isso, a gente teve uma conversa, né, o professor Raimundo Wagner me ligou bem antes da equipe se apresentar, né, só que eu tinha um contrato lá com o 15 Piracicaba de São Paulo, a gente estava em meio de competição também, né, lutando para classificar, para brigar pelo acesso, e naquele momento ali se tornou um pouco inviável, até por questões contratuais, né, lá em São Paulo você só pode inscrever 26 atletas, e esses 26 atletas até a reta final, até os hexagonal, né, que fica 6 para disputar o acesso, você não pode trocar, então assim, dificultou bastante, né, claro que eu demonstrei o interesse de vir, mas as questões contratuais a gente não conseguiu resolver entre clube e a gente acabou que encerrando as conversas. Mas agora tá tudo ok. Tá tudo ok, estamos em casa agora. Tá certo, então. Eu tava procurando a mensagem do Celso, mas acabei encontrando a do Emílio Bernardo, que tá nos acompanhando. Emílio Bernardo, o treinador sincerão do Campeonato Cearense. Ele Grande tá Emílio. dizendo aqui, Edson Cariús, grande profissional, fomos felizes no Tirol com conquistas, abraço. Tá aí. É verdade, você teve no Tirol na Fares Lopes, né, do ano passado. Sim, tava lá, o Emílio era auxiliar do Reginaldo França, né, 2 grandes profissionais, né. E gente boa, todos os dois, demais, rapaz. mandar um abração pro Emílio. Um cara também assim, que eu acho que até precisaria do reconhecimento a mais. Sim, o Reginaldo França, cara, que fez um trabalho, já faz um trabalho bacana há muito tempo, de categoria de base, no nosso futebol, São Benedito, Atlético Cearense, no Crato foi o técnico vice-campeão 2020, hoje está no Crateus, fazendo um bom trabalho no Crateus também, buscando acesso, e é um cara, um cidadão também, eu acho que merece um pouco mais de atenção. Emílio Bernardo eu já conheço recentemente, nos últimos anos, mas vem me deixando uma excelente impressão, trabalho de campo, trabalho tático, né? E ele tem essa característica que eu gosto muito. Eu que sou de imprensa, então, a sinceridade dele é uma coisa formidável. Eu Sem gosto. filtro. Não, eu acho massa. A melhor coisa do mundo é você pegar alguém que é assim, que você pergunta e a resposta vem. E eu gosto muito. Viu? Emílio, não mude, continue. O replay agradece, são muitas visualizações. Eu agradeço demais. Um abraço, nosso querido Emílio Bernardo tá aqui com a gente. O Ian Costa foi expulso, rapaz. Xodó da torcida do Crato foi expulso. E aí o torcedor ficou na bronca. Teve gente que achou que era para amarelo, teve gente que achou que foi para vermelho. Mas o homem foi... Vamos olhar o lance do Ian Costa, rapaz. O Ian Costa que é jovem, né? E o Leandro, né, que é o auxiliar lá do Raimundo Wagner, que estava lá à beira do campo, deu um miguezão lá pra cima dele, deu um corta-luz e o Ian Costa não gostou não. Olha aí o lance. Costa recebe a bola. 2 homens na frente. Chega ali o Ian Costa, deu um empurrãozinho no auxiliar que está no lugar do Raimundinho e vai receber cartão amarelo. Vermelho. Vermelho direto, o árbitro dá pro Ian Costa. Considerou a agressão do Ian Costa, deu cartão vermelho direto e o que é pior, tá fora da próxima fase se o Crato for para a semifinal. Se continuar em primeiro,
O Ian Costa está fora do primeiro jogo da semifinal. Expulso. Tá aí o Ian Costa expulso. E aí é bom chamar a atenção. Galera do Cariri, galera do Barbalha, esse aí é o juiz de quarta-feira, viu? Abra o olho aí, viu, galera? Negócio de empurrão, essas coisas. Fiquem espertos aí vocês. Marcelão, Emílio Bernardo, esse rapaz aí que vai apitar o jogo, que não tem muita brincadeirinha, não. O Ian Costa, rapaz, deu só um empurrãozinho, Rayana. Foi assim, não gostou muito não, né? Ali de ser enganado, mas né? aí, o pior é que ele acabou voltando e empurrou, né? Considerou aí a agressão. Serve de aprendizagem aí esse vermelho de Ian Costa. Eu até pensei que ia dar amarelo, mas não, rapaz, foi lá e deu Eu também vermelho. pensei, tava acompanhando a transmissão e aí ele botou a mão no cartão e disse, vai tomar amarelo. Aí meu pai disse, esboço de trás, eu acho que não vem amarelo não. Eu acho que não vem amarelo não, acho que aí vai vir um vermelhão. E foi, vermelho, expulso. Aí eu, poxa, acho que não seria pra tanto, mas enfim, é considerado uma atitude agressiva, É porque ele voltou, ele deixou a bola, né? E foi lá e deu empurrão no cara. Aí acabou realmente levando o vermelho. Ian Costa, você é jovem, deixa o homem fazer o corta-luz. Não vá atrás não, homem. Porque tem uns que faz de conta que não viu, mas tem outros que dão cartão. Aí esses que dão cartão é fogo. Aí ele me lembrou, esse rapaz aí, ao Edson Galvão, que era árbitro. Eu gostava do Edson Galvão apitando, mas ele era muito rígido, muito rígido. E eu lembro que quando ele ia apitar, os caras já diziam, que vai apitar Edson Galvão. Ninguém reclama, porque o Edson Galvão não tinha esse negócio. Chegava, era rígido, dava cartão, chegava junto. E teve um jogo do Guarani muito bem, subiu para a Série A naquela época, 2009, Luiz Carlos Mendes, e o time do Guarani muito bem. Né, foi jogar lá no Bandeirão em Limoeiro, contra o time do Limoeiro, mas o Limoeiro meteu 4-0 no Guarani. São quase 4 bolas impossíveis, o Valdo não conseguia pegar, tava indo o Joãozinho, enfim, baita time que tinha a equipe do Limoeiro, e venceu 4-0. E eu lembro que eu fui entrevistar depois o Luiz Carlos Mendes, e ele entrou pro vestiário. E ele gostava de dar entrevista, mas nesse dia ele entrou e eu estranhei. No outro dia ele foi para a apresentação, perguntei ao Luiz Carlos Mendes, o que aconteceu? Onde você deu entrevista? Pô, tu não viu o árbitro não, velho? Não errou em nada, não tinha nem como botar a culpa nele, velho. Aí eu levo de 4, meu irmão. Não, eu ia falar o quê? Eu tô procurando um erro, pode dizer assim, pô, o juiz prejudicou a gente. Eu não achei, eu disse, não, vou dar entrevista não. Aí entrou. Uma resenha, mas me lembrou um pouco o árbitro aí, o Edson Galvão, que hoje já trabalha na federação aí como inspetor. Então, o pessoal do Barbalho do Cariri, fica esperto aí, viu que o homem gosta de dar uns cartõezinhos, então vamos deixar de reclamação, de empurra, porque o bicho pega. Agora, o lance curioso da noite, tarde e noite, foi o carrinho que o quarto árbitro... Me lembra o nome do quarto árbitro, rapaz? Vou procurar aqui. O quarto árbitro deu, no meio de uma confusão, acho que foi o Rogério. O Rogério deu meio que uma encostada lá no Agdon. O Agdon reclamou e começou o fecha-tempo. E o quarto árbitro foi ajudar lá na situação. Eis que o quarto árbitro acabou dando um lance bem curioso, rapaz. Mostra o lance aí. Olha aí, ó. Aí tá aí a resenha, chegou ali o Rogério, o Thales, aí rapaz, o quarto ajudar, mas ele deu um carrinho ali no Gustavo Queiroz. Pense no carrinho, amigo. Gustavo, aí foi... Olha aí, chega aí, ó. Aí chegou lá o Thales, ficou meio mordido ali com... Rapaz, aí de repente veio o quarto árbitro e fechou o tempo, olha aí, ó. Chega o Tasso vai lá reclamar com o Rogério. Aí lá vem meu. Aí é vermelho direto, hein? Aí é vermelho direto, Rayana. Aí não é cartão amarelo, não. E aí foi mais duro do que o de Ian Costa. O engraçado é que ele levanta, né? Já procurando quem foi, que ele nem viu quem deu o carrinho nele. Aí foi uma rasteira grande aí. Dentro da área é pênalti, seu juiz. Essa foi resenha, menino. Pensa aí. Deixa eu ver aqui se eu pego aqui o nome do rapaz. Peraí, o quarto árbitro? É o quarto árbitro. O Werley Rodrigues. Pois é, o Werley Rodrigues. O Werley, aumenta as travas da chuteira, Werley, porque o negócio é sério, viu? O bichinho tava de tênis. Pois é, não, pode não. Uma chuva dessa aí. Ei, aí, cara, mas pense no carrinho massa, viu?
Isso era bom quando eu era menino, né? Que ele pegava o capacete e dava os carrinhos de propósito. Eita, resenha, deu de tudo aí, meu amigo. Ele também foi meio esperto, viu? Porque ele levanta bem ligeiro e sai assim de costa e... Ele foi proteger. Rapaz, eu acho que o Gustavo levantou aí meio irritado. Eu acho que o Gustavo pensou que tinha sido um cabo do crato. Foi! Ele tem uma entrevista dele que ele concedeu hoje. Ele fala hoje, dizendo que levantou meio assustado, achando que tinha sido alguém do crato, do crato, né? Aí a confusão ia ser grande. Nas imagens tem alguém da comissão técnica do Crato, que fica passando a mãozinha assim, ó, no rostinho do Gustavo, assim, não, vai passar. São muitas camadas. Antônio Werley Rodrigues, rapaz. Antônio Werley Rodrigues foi o quarto ato, totalmente sem querer, né? Compreensivo. Mas se fosse no jogo, era vermelho, viu, Werley? Sem querer, desse jeito aí no jogo, era vermelho direto. Um abraço aí, pessoal, e o Werley. Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior é o rapaz que vai apitar, CBF Elite vai apitar aí, portanto... Cariri e Barbalha, né? Ele é que vai apitar e Léo Simão vai apitar o clássico entre Icasa e Guarani. Que resenha foi essa, rapaz, ontem? 3.297 público pagante para Crato e Icasa ontem no estádio Mirandão. Então, público muito bom para quem só estava podendo vender 800 ingressos, né? Então, 3.297 ingressos vendidos ontem para Crato e Icasa no estádio Mirandão. Ô, Carius, que história é essa que você quase vestiu a camisa do Guarani, rapaz? Ih, rapaz. Hein? Isso aí foi... Eu tenho um preazinho ali da época que a Barbalha tinha cana. Que me conta as histórias. Eu tenho um preazinho. Gasolina. Pensa no preazinho. Tá com as informações, eu tô passando informação pra ele. Que história é essa, meu velho? Eu acho que eu não me lembro qual foi bem assim um ano, acho que eu era o Raimundo Wagner. Quem era o treinador do... Era, se eu não me engano, era Bagé. Bagé, então foi 2010. Acho que foi 2010. 2010 que eu tava acompanhando, eu era setorista do Guarani nesse tempo. Mas foi só 2 dias, não gostei muito não, viu? Cheguei, passei, treinei de manhã, no outro dia eu voltei pra Cariri. O que foi que o Gaúcho fez com você, tchê? Eu não me lembro bem o que aconteceu, mas foi apenas 2 dias. Cheguei num dia, treinei, no outro dia eu fui embora. Foi meio bruto. Não lembro o que foi. Não lembro. Mas teve alguma coisa lá com o Bagé e você não gostou? Eu acho que sim, acho que aconteceu alguma coisa e como eu tinha vindo com o professor Raimundo Wagner, que tinha... falado comigo para vir, né, e para ficar treinando, para ver se seria aprovado alguma coisa, mais em avaliação, mas aí não... Aconteceu algo, não me lembro bem o que aconteceu e eu tive que voltar. Não, e eu ouvi dizer que você dormiu e não acordou, porque você foi dormir, aí disse que quando o Raimundinho pegou, tem que trazer o Wes, aí o cara disse tava nas pousadas ali de seu Ademir, ali perto do casarão, aí o cara disse, não, o rapaz que estava aqui foi embora pro Iguatu. Peguei uma Topic e fui embora. Rapaz, eu vou encontrar o Bagé. Bagé, foi o que você fez com o Edson Cariús, como pegou o beco? Nem lembra. Rapaz, deve ter sido um trauma forte, viu? Porque quando não lembra assim, Rayana... Ou lembra e não quer dizer. Tá escondendo o jogo, né? Pode ser também. O Bagé, rapaz. Bagé era uma resenha. Bagé, quando ia do teu treino, aí tinha aquele negócio pessoal lá no sul, sudeste, né? Fala muito 15 horas, 16 horas. E aqui a gente fala 3 da tarde, 4 da tarde. Aí eu perguntava, Bagé, que hora eu treino? Moçada, moçada, o pessoal lá de baixo é 15 horas, daqui de cima é 3 da tarde. Ele tinha essa resenha, o Bagé, que era também temperamental, realmente impaciente o Bagé. Eu lembro de um amistoso que foi feito, agora olha só, eu acho que era o Luiz Carlos Mendes, que estava na Araripina, e o Bagé no Guarani. Rapaz, teve uma confusão, ele mandou tirar o Guarani de campo. Era um amistoso, viu? Ele mandou tirar de campo, foi uma confusão na época, uma resenha grande. Bagé, que também teve passagem pelo Icasa e também pelo time do Guarani, nosso querido Bagé. Cariús, hoje na praça, pensei que não era nem ele na hora. Aí depois vi o story, era ele. Perdi a chance de tirar uma foto. Alisson Cauã. Ele sempre tá aí de boa, Alisson. Você vai encontrar ele numa praça ou noutra ali, de boa, andando. Vai ter tempo pra você tirar essa foto com o Edson Cariús, tá bom? Nosso querido Alisson Cauã aqui acompanhando também a gente. Sebastião Moura, boa noite, manda um alô aí pra mim, aqui em Acopiara, sou pai do Lalim, lateral do Barbalha, um abraço pro Edson Cariús, sou fã dele, tá dizendo aqui o Sebastião Moura, um abraço Sebastião Moura, pessoal da Acopiara, Lalim, muito bom lateral, tá bem no time do Barbalha,
o Lalim jogando muito bem, o garoto. Valeu, um abraço aí pro Sebastião. Moura também tá por aqui. Cadê aqui? Carrinho da pega, tá dizendo Eduardo. Agora você foi longe com esse da pega, viu, Eduardo? Um abraço. Aqui, cadê quem tá mais por a gente aqui? O cara que resolveu a briga brigando. Foi não, rapaz, foi sem querer. Gustavo Queiroz joga muito. Mago de Aço, tá dizendo aqui. A Laura Pereira também. Ele disse que é fã do Edson Cariús. Quarta, Cariús vira artilheiro da nova Arena Romeirão, tá dizendo aqui. Olha a pressão que estão botando pra cima de tu aqui. Ele já disse que gosta de pressão, Tony, então... Tá pronto, deu certinho. Deu certo aí o torcedor. José Reinaldo disse, Cariús, você é maestro do Icasa, estamos felizes com você. Faça outro no Guarani, abraços, tá dizendo aqui o José Reinaldo também, né? Cadê aqui, rapaz? Tem uma galera aqui mandando. Cariús, o que é que você acha da torcida do Icasa? Acho que você tem tudo para virar ídolo aqui do Verdão do Cariri. Tá muito feliz com você aqui. Fique aqui com nós, te amamos. Aí, a Laura já tá... Esperava uma receptividade assim tão positiva da torcida do Icasa tão rápido assim, Cariús? Olha, na verdade, assim, não, Tony, eu não esperava, assim, a forma como que o torcedor tá me tratando, né, e, assim, hoje eu parei um pouco para pensar e fiquei conversando com o meu empresário e ele falou assim, olha, eu queria te falar uma coisa que eu percebi esse jogo. Aí eu falei, o quê? Ele falou, talvez você nem tenha percebido isso, mas a sua felicidade de, sabe, de jogar mesmo, assim, do cara competidor que eu conheci, do cara que tem sangue na veia mesmo, que corre o sangue vencedor. Eu pude ver nesse jogo agora o Edson Cariús de alguns anos atrás, que quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com você. E aí eu parei para pensar e peguei o jogo e fui ver, e assim, realmente assim, dá para ver a minha felicidade, né, de poder jogar, e assim, a gente não tem como não falar da torcida do Icasa, né, cara, uma torcida assim, apaixonada, uma torcida que talvez se não existisse essa torcida do Icasa, talvez o Icasa nem existisse mais, né, por tudo que passou durante esses anos aí. Então assim, é uma torcida que vem realmente levando esse time assim nas costas mesmo, um torcedor apaixonado. É muito, muito lindo de ver assim o que eu vi ontem, né, o que eu vi em Barbalha, principalmente ontem na chuva, o torcedor todo instante ali, os 90 minutos cantando, e eu não vou mentir pra você que eu tô ansioso pra poder pisar na arena, pra mim ver realmente a primeira vez na arena, né, cara? Na verdade, assim, vai ser a minha segunda vez, né, porque a gente fez, pós o jogo que teve do governo do estado, né, com o pessoal, a gente fez a inauguração no jogo oficial que foi Ferroviário e ABC. Você estava no Ferroviário contra o ABC, isso, 2020, eu fiz esse jogo, inclusive. 2022, né? Então assim, eu tô bem ansioso para poder chegar quarta-feira e sentir esse calor do torcedor na arena, realmente ali eu tenho certeza que o torcedor vai comparecer, vai nos apoiar, e não tem como não falar dessa torcida que realmente tem levado o Icasa durante esses anos aí, que vem sofrendo. Por isso que eu falo pra você, é um torcedor que ele vem, que tá sofrido, um torcedor que tá machucado, e eu acho que esse é o momento da gente resgatar de vez essa paixão que o torcedor tem, trazer essa conexão torcedor-campo com o jogador, para que junto a gente consiga o nosso objetivo, que é o acesso. Eu vou até confessar uma coisa, eu achei uma baita sacanagem, não sei de quem foi a ideia, de trazer esse jogo do Ferroviário para cá, para fazer a inauguração, o primeiro jogo oficial da Arena Romeirão. Porque eu acho assim, poxa, o que é que tem a ver trazer o Ferroviário para cá com o ABC de Natal? Foi um jogo bom até, achei um jogo bom, mas, cara, eu acho que não tinha 400 pagantes, 300 pagantes, acho que no máximo, né? A gente sabe que a torcida do Ferroviário não tem força aqui, a do ABC também não veio com tanta força, então... Foi um jogo assim que acabou sendo o primeiro jogo oficial. Bom pro Cariús, você estava no primeiro jogo oficial do título do Romeirão, que foi aquele jogo do Ferroviário. Mas eu acho que o primeiro jogo oficial devia ser uns times daqui, né, da região, até pela questão da torcida. Mas uma coisa você vai ter certo, Cariús. Você vai ver uma Arena Romeirão agora com torcida, num clássico, numa outra atmosfera. Que aquele jogo lá, vamos dizer aqui que tinha 300 pagantes. Aí você vai ter, aí eu vou botar aqui por baixo 6 mil torcedores. Eu não sei quantos ingressos foram pedidos, uma de campo é do Icasa, né? Isso. Essa agora é do Icasa. Não sei quantos ingressos foram pedidos, ouvi dizer que talvez pedissem cerca de 7 mil ingressos, mas eu acho que a gente tem por baixo, pensando com pessimismo, 5 mil pessoas no Romeirão. Eu acho que não é para menos, é clássico, vale liderança, e aí, torcedor, é para chegar junto, eu acho que é para fazer, é uma outra atmosfera, sem dúvida, ou seja, vai ser uma experiência outra e diferente para você
com a camisa do Icasa na Arena Romeirão, hein, Cariús? Sim, com certeza, Tony. E assim, eu sou um cara que eu costumo muito pesquisar, conhecer, ter a identidade do clube, né, para que a gente possa representar bem a instituição. E eu passei por nos últimos anos, alguns times de Série B, Série C, e a média de público desses clubes que eu passei, clubes de Série B, Série C, era ali 3, 4, estourando ali 5 mil. E aí a gente vê o Icasa colocar 5 mil numa segunda divisão de campeonato cearense, né? Então assim, a gente vê a grandeza, né? O poder que esse clube tem. Imagina um time desse voltando protagonismo nacional, isso, né, cara? Isso, e tem que voltar, Tony, tem que voltar com todo respeito. Infelizmente, é um time grande que está numa divisão inferior, mas que não deveria estar. É um time que tem que estar ali na primeira divisão de Campeonato Cearense, brigando ali com Fortaleza, com Ceará, com Ferroviário. Né? Acho que é isso que está faltando para o Icasa. É voltar para a elite do futebol cearense, brigar por competições nacionais, porque vai aproximar mais ainda o torcedor. Porque o Icasa tem um torcedor apaixonado, o Icasa tem uma torcida que chega junto, que acompanha o time, que acompanha, que incentiva, que lota o estádio. Eu acho que todas as competições merecia ter um Icasa desse na competição, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Eu vi muitos anos aí atrás o Icasa em Série B lotar o antigo Romeirão. Então, assim, acho que precisa. Chegou a hora do Icasa realmente voltar a ser o Icasa que era antes, né? Então, assim, o torcedor, durante esse tempo, o torcedor tem feito a sua parte, né? Então, assim, agora nós jogadores temos que fazer a nossa. Nós temos que levar esse time para a primeira divisão, temos que botar na primeira divisão porque merece. Merece, tem que brigar, tem que estar na primeira divisão, brigando por títulos, brigando por calendário nacional, e é isso que vai voltar a fazer com que o Icasa continue crescendo cada vez mais. É verdade. Aí, torcedor, eu dou o toque aqui. Torcedor, pega esse time também no colo, abraça esse time. Galera que gosta de estar fazendo vai, às vezes o time não joga bem numa situação ou outra, aí tem uma galera que vai, às vezes pega no pé de um jogador, de outro. Pessoal, o momento agora é de abraçar, tá vendo o time com raça, com vontade, abraça esse time, agarra, ajuda esse time a subir, porque o torcedor é importante demais, né? É o momento que o torcedor tem realmente de incentivar, chegar junto. 2012 foi assim, aquele time que foi liderado pelo André Turato, dentro de campo, com o Diá, enfim, tinha uma baita equipe, vice-campeão, na época com salário atrasado, na época com despejo de jogador, tivemos despejo de jogador, olha que coisa, que loucura, mudança de vários treinadores, né, e acabou que o time foi vice-campeão brasileiro da Série C e a torcida abraçando, né, e agora não, agora a gente está vendo aí a diretoria trabalhando, o time em dia, enfim, a gente vê que sabe que tem as dificuldades de uma Série B, e eu acho que é o momento do torcedor abraçar esse time do Icasa, junto com essa vontade que o Cariús chegou aqui. E eu acho que é importante demais a torcida também ser esse outro fator. Tem muita gente aqui, o Matheus está dizendo que foram pedidos, Matheus e Louco pelo Icasa, dizendo, ó, foram pedidos 7 mil ingressos. Obrigado aí o pessoal dando a informação. Então é isso, eu acho que é para vender todos os 7 mil ingressos para o Clássico, até porque não é um jogo normal, gente, é clássico. Clássico é diferente. Pergunto pro Cariús se ele vai ficar para Fares Lopes. Fares Lopes é só o segundo semestre do ano, né? Já é outubro só. Né? Já é no finalzinho do ano. Já é final ano, de outubro, né? Mas tem chance, Cariús, será? Acho que sim, né, Tony? A gente nunca, né, como eu falei anteriormente, né, a gente nunca pode dizer que não, né? Até porque, assim, o projeto que o pessoal do Icasa me apresentou quando eu vim para cá, né, principalmente o professor Raimundinho, junto com a direção, acho que já tem esse pensamento também, né? E acho que, mas que vai passar muito pelo que a gente vai fazer agora, pelo que a gente tem a fazer ainda, né? Que é colocar o Icasa na primeira divisão, e isso acaba facilitando as coisas também. Acho que a gente pensar degrau em degrau para que a gente possa, lá no futuro, a gente ver o que vai acontecer e entregar nas mãos de Deus. Domingos Sávio, boa noite, Tony, Rayane, Edson Cariús, da estrada para Fortaleza e escutando o replay. Valeu, obrigado. Wilson Coelho Neto, acompanha Edson Cariús desde o tempo que ele jogava na cidade de Pedra Branca. Sempre sonhei com ele no Icasa e hoje realizei meu sonho em ver ele marcando um gol importante. Um abraço aí pro Wilson Coelho Neto, o pessoal que está acompanhando a gente lá em Pedra Branca. Onde comprar o ingresso para quarta-feira? Eu ouvi dizer que amanhã talvez já tenha ingresso lá no Praxedão. Amanhã eu vou buscar todas essas informações, gente. Confesso que não fui pegar todos. Eu sei que o do Barbalha com Cariri estão vendendo já nas farmácias Conviva, tá? E a gente amanhã vai trazer as informações no Instagram
do Replay, a gente traz todos os detalhes sobre os ingressos. Por enquanto, Tony, aqui, pelo menos informação do clube, é Farmácia Santa Cecília, em frente ao shopping. Aqui em Farmácia Juazeiro Fernandes, mesmo, né? isso. No Pirajá, São Benedito, Franciscano Novo Juazeiro, Castelo Branco com São Benedito. Isso na Farmácia Fernandes. E em Crato, na Farmácia Santa Cecília, ali do ladinho da estação do metrô. Pois pronto, tá aí, pessoal. Farmácia, todo mundo vai para as farmácias aí. Tem que comprar o ingresso. Mas a Compra o ingresso farmácia... e o remédiozinho para pressão. Pronto, para pressão. Então, vai para Santa Cecília do Crato e a Santa Cecília em frente ali, o Romeirão, que dá certo, já compra os ingressos para Icasa e Guarani, tá bom? Vou fazer uma máscara de papelão com o rosto de Cariús para usar no jogo contra a Gata do Mercado. O homem é uma máquina de gol. Loucos pelicados. Deixa de estar provocando o pessoal do Guarani, rapaz. Leão do Mercado, grande Leão. Cariús, me dá sua camisa depois do jogo. Calma, tu já tá pedindo a camisa do rapaz, homem. Essa camisa é tão disputada. Cariús, e o Ferroviário, cara? Não podia deixar você sair daqui hoje sem falar do Ferrão, cara. Como foi esse acerto teu com o Ferroviário? Na época, eu lembro que era cotado para ir para Fortaleza e acabou caindo lá no Ferroviário, Delci Cabral. E hoje você é ídolo do Tubarão da Barra, meu irmão. Olha, Tony, para mim assim, foi um privilégio muito grande, né, poder vestir a camisa do Ferroviário. Acho que a minha carreira ela realmente deu uma decolada quando eu vesti a camisa do Ferroviário, né, e foi numa época que estava muito bem, né, vinha muito bem, muitas propostas, e aí eu recebi um convite do Dr. Valmir, na época, que tinha trabalhado comigo no Quixadá, mas por ser cearense, né, sempre com aquele preconceito, né, e eu tive esse preconceito de alguns diretores na época do Ferroviário, mas o Dr. Valmir acreditou, né, e quando eu cheguei, eu me lembro como hoje, quando eu cheguei na Barra do Ceará, e lá no Delci Cabral, o doutor falou assim, olha, você vai vir para cá, o seu estilo, a sua forma, a vontade que você tem de vencer, como você joga, um cara que se dedica, que briga dentro de campo, você vai se tornar ídolo do Ferroviário. E acabou que acontecendo, né, graças a Deus, a gente conquistou alguns títulos, artilharias, né, o torcedor do Ferroviário era um torcedor que também vinha sofrendo há muitos anos, que há muito tempo não comemorava um título, que não tinha acesso. E outro, né? Não foi qualquer título, foi campeão brasileiro da Série B. Campeão brasileiro, né? E assim, acho que a minha carreira ela começou a decolar quando eu comecei a vestir pela primeira vez a camisa do Ferroviário, uma camisa também muito pesada, né? E acho que a minha carreira ela começou a andar de verdade quando as pessoas começaram a perceber e ver o meu potencial, né? Vestir a camisa do Ferroviário com títulos, com artilharia, e assim, é um clube que eu levo no meu coração, né? Um clube que eu tenho um carinho imenso. Carinho por todos os torcedores, né? A gente lamenta até o que vem acontecendo, os noticiários, né? Mas isso faz parte do futebol também, de quem administra, de quem aceitou as coisas da forma que estão. Mas o Ferroviário é um clube que eu tenho um carinho, assim, gigantesco por tudo que me proporcionou, tudo que me fez viver dentro do futebol. Cara, é verdade, deixa eu tirar essa dúvida, eu nunca conversei contigo sobre isso. E eu lembro que você tinha uma negociação com o Fortaleza e acabou que o Fortaleza não fechou. Eu estava na TV Diário à época e perguntei a você, num jogo lá no Morenão, sobre um possível interesse do Fortaleza. Depois me disseram que o Fortaleza tinha desistido de sua contratação porque tinha vazado a informação do interesse. E não demorou muito, se acabou fechando com o Ferroviário. Isso existiu mesmo? Houve essa desistência por conta do vazamento da informação? Olha, Tony, assim, o pessoal fala que sim, né? De que essa informação foi vazada e era algo que talvez, não sei se eles tentaram segurar com medo da repercussão da torcida, por eu estar em um time intermediário, um time pequeno, né? Do interior, e acabou... Você estava no Iguatu, né? Não, na época a gente estava no Quixadá, né? No Quixadá, na primeira divisão, só que a gente jogou contra esse jogo que você fez. Contra o Iguatu lá no... Isso, lá no Iguatu, e aí a gente que acabou que saindo, né, essa informação, e depois o que foi falado foi, não, vazou a informação, a gente não era para ter soltado essa informação, e acabou Mas que... ninguém soltou, eu descobri, eu vi a oportunidade e perguntei, né? Depois eu lembro que alguém chegou, cara, que história é essa? Não podia saber. Ah, velho, eu não sabia. Já foi, né? E o bom que eu perguntei, Cariús, aí perguntei alguma coisa do jogo, né? Cara, o jogo não sei o que, tá? Ele falou do jogo, eu disse, e o interesse do Fortaleza, você confirma? Ele arregalou esse olho verde dele assim pra mim e disse,
tô focado no Quixadá. E pá, passou. Aí, de repente, alguém chegou e disse, velho, não era pra ter vazado. Disse, velho, ninguém me disse, pediu segredo. Ninguém pediu aí segredo. Depois eu fiquei com a consciência pesada, porque eles disseram, bicho, o Fortaleza desistiu do Cariús por conta daquele vazamento da informação. Eu disse, porra, eu prejudiquei o Cariús, né? Eu fiquei preocupado pelo futebol. E aí depois ele apareceu no Ferroviário e tudo. Passou o tempo, eu disse, foi providência divina. Era para ele ir pro Ferroviário para ser ídolo. E aí eu fiquei aliviado, fiquei tranquilo. O coração ficou aliviado. E outro tricolor, né? E tempos depois ele voltou no Fortaleza, Sim, num outro sim, patamar, numa outra verdade. situação. Porque na época o Fortaleza estava na Série C ainda. Era. E voltou da Série B, eu acho, né? Aí eu voltei, o Fortaleza já estava na Série A. Na Série A. Olha que situação, olha... Mas eu fiquei com medo, disse, rapaz, prejudiquei o cara, velho. Agora, eu vou ser sincero. Quem é do Fortaleza? Que frescura também, né, velho? Pelo amor de Deus. Agora lascou mesmo. Eu tenho a minha competência, descubro a cor, eu boto no ar e a culpa é minha. Quase lascava o rapaz. Mas não, pelo contrário, Deus foi certo. E você foi convidado para ser até candidato, rapaz, do Ferroviário. Rapaz, Tony, ali foi uma situação assim que, na verdade, o grupo que fez oposição, né, ao pessoal que ganhou, na verdade queria resgatar, né, o Ferroviário de uma situação que poderia vir futuramente, que agora a gente está vendo que realmente está acontecendo, né? Acho que não é você ser contra a SAF, é você saber quem você está colocando como uma SAF no lugar, né? Então, assim, muitos avisos, muitas coisas, elas foram claras quando a gente começou a falar, isso aqui não vai dar certo, isso aqui, torcedor, isso aqui não é o bem para o Ferroviário. E assim, fui avisado bem antes, né? Então tudo que vem acontecendo de corte de energia, de salários atrasados, né, de muita desorganização, fui avisado bem antes, né? Então assim, quando eu recebi o convite para ser candidato a presidente, uma das minhas conversas foi, olha, eu não quero ser presidente, mas eu quero ajudar o Ferroviário de uma outra forma. Em que eu posso ajudar? Só sendo presidente? Não. Então eu posso ajudar apoiando, eu posso ajudar buscando conhecimento através do futebol que me proporcionou, de alguém que possa realmente vir para cá para ajudar a equipe do Ferroviário, né? E a gente botou outras pessoas para ser, né, o ex-presidente Newton Filho, que por sinal para mim foi assim um cara que assim fez muito pelo Ferroviário, cresceu muito o Ferroviário, né? Quando eu cheguei lá, que o Newton assumiu depois, foram setores sendo profissionalizados, né? E acho que o futebol ele permite que isso aconteça para que você veja realmente um clube se estruturando. E aí, né, o torcedor, o sócio, ele preferiu de uma outra forma, e a gente lamenta, mas que a gente tem a consciência tranquila, o Newton tem, o pessoal que fez toda a campanha para o Newton tem, porque foi avisado. Isso pode acontecer, como realmente está acontecendo, né? Então, assim, a gente lamenta porque é um time com a sua instituição para ajudar, mas que foi escolha, né? Foi escolha que fizeram e talvez hoje estejam pagando pelas escolhas que foram feitas. Não vá ser presidente, dá um dor de cabeça tão grande. Ave Maria. Fuja de CNPJ. Meu amigo, tu é doido. E assim, o Ferroviário é conhecido como um time com uma política muito complicada. Complicada, muito complicada. É complicado, o pessoal fala muito sobre essa política do Ferroviário e eu já ouvi algumas histórias. Não vá não, vá ser prefeito de Cariús, que é menos problemático do que ser presidente do Ferroviário. Vá só rogar no ferrinho mesmo, que tá bom demais. A resenha é grande. O Eduardo estava me perguntando aqui se você já jogou no Copom de São Pedro. Já jogou no Copom? Já, cara, lá da região lá, e o Copom de São Pedro é famoso lá no Centro-Sul, né, velho? Campeonato grande, pesado. Lá o negócio é pesado. Cícero Davi também tá por aqui. Deixa eu ver quem mais aqui, rapaz. Muita gente aqui mandando mensagem. Enfim, galera, se a gente for deixar, a gente vai até amanhã batendo papo. Eu gosto de conversar, a gente também gosta de bater um papinho. Nosso querido Edson Cariús. E aí a coisa acaba, enfim, andando. Deixa eu só trazer aqui informação. O árbitro de ontem, de Guarani e Crateús e Guarani, agora me falhou o nome do rapaz. Vê aí se você acha, Rayana. Acho sim. Foi suspenso, viu? Paulo Silva, que é o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol, puniu o rapaz, né?
que ontem o jogo foi bem complicado, teve um lance do gol que o auxiliar acabou anulando. Pareceu que o auxiliar estava dando impedimento. Confesso que pela sinalização dele estava dando impedimento. Eu acho que houve uma falta ali dentro da grande área. O árbitro assumiu a bronca e deu o gol. E foi uma confusão daquela. O presidente do Ferroviário acabou... Aliás, perdão, do Guarani de Sobral, acabou fazendo vídeo, declarações, criticou a arbitragem, ameaçou até tentar paralisar o campeonato, que eu acho difícil, e o fato é que a federação acabou, aliás, o presidente... Meu pai viu ele fazendo esse pedido, e se vale esse homem tem esse poder todo. Pois é, aí para parar é mais difícil, presidente. Mas foi o árbitro Alexandre de Souza Peixoto, né? A nota da comissão de arbitragem disse que ele foi incluído aí no programa de assistência a desempenho da arbitragem, né? E por enquanto está suspenso por tempo indeterminado. Indeterminado. Aí você ficou na bronca e realmente teve confusão depois, a torcida, spray de pimenta, o pessoal reclamando também da ação policial. Enfim, foi uma confusão grande ontem lá em Crateús, para Crateús 1, Guarani de Sobral 0. Próxima rodada, o Crateús não joga, folga. Guarani Cearense, né? 3 jogos, teve 3 pontos de 3 empates, o resto tudo foi peia. Então vai ser negócio difícil. Atlético Cearense ou Águia da Precabura, pelo amor de Deus. Aí vai querer depois encher o saco da galera daqui para o rebaixamento. Tem essas coisas, né? Levou Pedro todo mundo, aí depois vai querer incomodar a galera aqui. Devia cair logo direto para a 2ª divisão, ou para a 3ª. Mas, enfim, vamos ver aí como é que vai ser essa rodada da fase da chave de lá, a chave B, né, que é a chave lá da região. Então, já estão classificados Itapipoca, já está em primeiro na semifinal, Crateús está em segundo, e agora tem uma vaga para 2 times, o Guarani de Sobral e o Caucaia, que estão brigando aí por essa 3ª vaga. Tem chances ainda do Caucaia tirar essa vaga do Bugre Sobralense, tá? Já aqui não, aqui nós teremos Icasa e Guarani, Barbalha e Cariri. Barbalha, Cariri e Guarani querem uma vaga, que é a vaga de 3º lugar. Crato e Icasa já estão classificados, a briga agora é para ver quem vai ser o primeiro. Icasa vencendo vai direto para o 1º lugar, vai para a semifinal, e o Crato vai disputar as quartas de final. E aí o Guarani tem que vencer para não depender de ninguém, para ir direto para a próxima fase, em 3º lugar. Se o Guarani tropeçar, quem vencer o jogo entre Barbalha e Cariri passa de fase. Ou seja, tudo pode acontecer nessa partida, nessa última rodada do Campeonato Cearense, tá bom? Tony, tá bom, Tony, deixa Cariús ir pro hotel, descansar. Quarta-feira tem clássico, tá preocupado. Também acho, viu, Tati? Vamos deixar aqui o nosso querido Cariús. Cariús, o maior parceiro até hoje da carreira? Maior parceiro? Antes o Show, volante, jogou no Fortaleza. Foi um parceiraço pra você. Parceiraço, cara. Assim, dentro, fora de campo? Dentro e fora de campo, era um cara que, tipo assim, a gente jogou por Remo, e foi em mais uns 2 ou 3 clubes, e assim, é um cara que a gente tinha uma parceria, a gente conversava bastante, por ser um cara também mais experiente, né, por já ter rodado muito, assim, foi um cara que eu aprendi bastante com ele também. E teve algum desafeto, assim, jogando? Desafeto não, acho que nunca cheguei a ter, assim, Eu sou um cara que cobro muito, sou um cara muito, sabe, elétrico, assim, eu gosto de esse sangue corre na veia de vencedor, e às vezes a gente acaba se exagerando um pouco na cobrança, mas sempre pelo bem da equipe, pelo meu bem, pelo bem do companheiro, mas acho que desafeto, assim, acho que nunca cheguei a ter, não. Nunca saiu no tapa, não, com ninguém, não? Ainda não. Ainda não. Até porque a carreira ainda tá rolando aí, né? Porque muita gente não sabe, mas o Pantico já saiu do tapa com o Júnior Xuxa. Rapaz, também tem rolado muito... mas muita depois... briga ali entre os times, né? Real Madrid, a gente teve... Pois teve ali no Santos. Tem o Real Madrid, não tem aqui, rapaz. Teve um jogo mesmo, um treino do Guarani, que o Tony Belém saiu os tapas com o Maxwell, né? E aí eu tava sozinho lá no Romeirão, acompanhando tudo. Eu gostava de chegar cedo e acompanhando, e vi os dois descendo o túnel do antigo Romeirão no tapa lá, né? Aí ninguém viu que eu tava lá em cima observando tudo. Aí depois, quando foi isso, acho que foi no sábado, na segunda, na manchete, tá? Jogadores saem os tapas e tal. Aí dei a notícia, aí Severo peidado comigo.
Se fosse pra mim no Flamengo, mas o Guarani é meu Flamengo, rapaz. Não tem isso não. As cores. Eu disse, pois é, posso fazer nada não. O nosso Flamengo aqui é o Guarani, o nosso Palmeiras é o Icasa. É o nosso filé mignon, né? É as nossas equipes. O Severo ficou meio chateado comigo porque eu divulguei aquilo ali. Mas enfim, eu tava no treino, aí no treino não tem como liberar, né, galera? Vamos pra cima. Rayana Lucas e Edson Cariús, e alguém disse aqui, esse programa tá sendo histórico. É mesmo, viu? Live histórica aqui. O Eduardo tá dizendo. Pesadíssima. Essa aqui eu vou dizer, viu? Meu discípulo aprendeu a fazer gol comigo, vocês que sabem. Ele aprendeu a fazer gol comigo, Edson Cariús. Ele viu um DVD meu das antigas aqui. Deixa eu ver aqui o Rodrigo. Tony, minha esposa está grávida. Já disse a minha esposa que o nome do menino será Benjamin Cariús, se o em casa subir. E vou higienizar as cadeiras da sua casa. Tá feito, rapaz. Faça o print. Eu tô achando hoje, que eu vou fazer o print. Eu acho que é a sua esposa. É aí eu vou dizer, será que a esposa vai deixar, rapaz? O negócio é resenha, viu? Meu avô saía de casa com um nome e voltava com outro. Eita, menino registrado com outro. Então era confusão. Você é um líder, veio para colocar o Verdão na Série A. Deus sempre abençoa quem tem um coração cheio de bondade. Diz aqui o Marcos Antônio, também aqui a galera no Instagram. Careca, Edson Cariús, gente boa demais. Lembro que me deu uma carona para a rodoviária. Eu estava lá no Floresta e ele estava lá. Gente boa demais. Lembra aqui o professor Careca. Miriam, beijo, também deixando boa noite. Cosme também aqui, enfim, galera acompanhando também no Instagram. Pessoal, depois que estava aqui no Instagram, veio para o YouTube que vai ficar salvo aqui, tá bom? Para você acompanhar. O terror, Cariús é matador. Vitor Gladiador tá dizendo aqui. Cariús, cara, prazer sempre grande bater papo com você. Como você veio assim para revigorar um pouco esse ânimo da torcida do Icasa, que estava cabisbaixa, triste e precisava ali no elenco, que para mim é um elenco bom. Eu vi o pessoal, uma galera ficou meio chateada comigo e dizia, como é que você disse que aquele time é bom? Cara, o time do Icasa é bom. Eu vi esses jogadores jogar em outras equipes, jogando bem. O próprio Ito reserva. O Carlão dispensa comentários. Acho que o Carlão baita de um goleiro. Tiaguinho. O Tiaguinho. Cara, o Tiaguinho, todo ano o pessoal dizia, Tiaguinho tem que ir pro Icasa, Tiaguinho tem que vir pro Icasa. Aí Tiaguinho tá aí no Icasa. Eu vou dizer que o time é Guídio. Juliano, que tem a passagem pelo Guarani. Que eu vivo dizendo que Juliano tá candidato. Se subir, aí confirma que ele é ídolo do Icasa. Mas a torcida gosta muito do Juliano. Cássio, vê esse Cássio jogar pelo Iguatu, jogando horrores pelo time do Iguatu, o Cássio. Rogério do mesmo jeito, Gustavo Queiroz do mesmo jeito, sabe? Jacozinho aí, uma fumaça danada, chegou agora, é bem verdade. Né? O Dentinho eu não conhecia, mas eu vi o Dentinho aí jogando muito bem, começando o campeonato, jogando bem. Então assim, eu acho o time do Icasa, em termos de peças, uma equipe muito boa, principalmente para a Série B do que a gente está jogando no Campeonato Cearense. E o Raimundinho, um cara disse, rapaz, você gosta do Raimundinho, você é amigo do Raimundinho. Me orgulho de ser amigo do Raimundinho, e ele sabe que quando eu como jornalista esportivo, quando eu tenho de criticar, eu critico. Já critiquei o Bacalhau, que é meu amigo também. Virou fã do Raimundinho, mas na verdade a gente admira muito o Já Raimundinho. critiquei o Raimundinho, já critiquei o Bacalhau, já critiquei o Lamar, já critiquei dentro do movimento esportivo, de uma tática, uma substituição, que às vezes a gente não concorda. Tanto é que a gente vai perguntar por que mudou, até para entender, né, por a cabeça do treinador. Eu acho, o Washington mesmo, eu vivia brincando com o Washington, que eu dizia, rapaz, o treinador tem que ser teimoso. A gente às vezes não entende algumas coisas de treinador. Porque fulano não tá treinando bem, porque não bota para jogar. Então assim, eu já fiz críticas, mas fiz críticas e pelo que a gente conhece, o Raimundinho é um cara vencedor. Raimundinho tem acesso com o Alto Santo, tem acesso com o Quixadá, tem acesso com o Barbalha, tem acesso com o Guarani, e acesso com títulos, viu? Com títulos. Com Floresta, Atlético Cearense, ganhou a Taça dos Campeões, eu acho que foi pelo Floresta. Contra o Ceará, se não me falha a memória. Tem um trabalho na base. Não, e eu lembro que esse jogo contra o Ceará, botaram o jogo dentro do Campeonato Cearense. Isso. Foi um jogo válido. Não foi a galera da laranja do Ceará, não. Era o time principal do Ceará. E o Floresta foi lá. Tu tava nesse time, não tava? Tava, 2018. Pois é, e foram lá e ganharam do Floresta, ou do Ceará. Ganharam 3 pontos do Campeonato Cearense e o título da Taça dos Campeões. Isso. Porque tinha sido campeão da Fares Lopes contra o Fortaleza. Então, assim, eu conheço, cara, Bahia de Feira de Santana, tá, dentro da copinha com o time do Floresta, que perdeu para o Palmeiras no campo sintético, que acabou atrapalhando os meninos, que eu acho que tivesse sido no campo normal, grama normal, talvez tivesse engrossado mais o caldo. Então, eu conheço o trabalho do cara. Como é que eu vou dizer que o cara é ruim?
Tá entendendo? Com esse trabalho do Washington Luiz, como é que eu vou dizer que o cara não presta? O próprio Lamar, Marcelo Araújo, Pedro Manta. Tô falando da galera daqui, os nossos daqui, certo? Então eu conheço o trabalho tático dos caras. Eu vou dizer que é ruim por quê? Tá entendendo? Então, assim, às vezes a bola não entra, tem uma coisa ou outra, enfim, tem várias situações. Mas eu acho esse time do Icasa muito bom, em termos de peças. E para o nível da Série B, aí é que eu acho bom mesmo. Então, assim, eu costumo falar e critico na hora que tiver uma coisa que eu achar que vai ser errada, eu vou criticar, vou continuar criticando. Mas, enfim, faz parte, né? A gente respeita também o futebol, quem pensa né? contrário. Faz parte do futebol, né? Só para encerrar aqui, ó, tem aqui o pai WC aqui. Cariús gigante demais. Apaziguou a situação no final do jogo em Barbalha, chamando a equipe para conversar. Entendeu a situação no primeiro jogo, diz aqui ele. Tá bom? Pede pro Cariús fazer uma chamada da torcida pro jogo de casa do Clássico. Tá dizendo aqui o Matheus Daniel, rapaz. E o Thales está perguntando o que é que você tá achando da estrutura do Icasa, alimentação, hotel e tudo mais. Tá tudo tranquilo, Cariús? Tá tudo tranquilo, Tony. Assim, tem a diretoria, tem que parabenizar, né, o presidente, né, os diretores tem feito um grande esforço, né, para dar o melhor para a gente, né, e até agora, até esse momento, assim, tem cumprido tudo aquilo que tem prometido, né, questão de alimentação, concentração, né. Eu acho que começa a haver um Icasa diferente, né, e isso vai fazer muita diferença. E quando eu cheguei, eu tive uma conversa com o presidente, foi o que eu falei para ele, que isso tem que existir, né? Você tem que dar uma condição, porque você dá uma condição para o atleta e o atleta ele pode ser cobrado. Você paga salário em dia, o atleta pode ser cobrado. Então, acho que isso tem feito o diferencial, né? Assim, a gente veio de uma derrota do Barbalha, e 3 dias depois o presidente foi lá e pagou o salário do mês anterior, né? Então, assim, isso tem sido cada vez mais difícil de se ver no futebol, e isso mostra também a seriedade do pessoal, né? De querer realmente, ter esse desejo de voltar com o Icasa, de voltar o que o Icasa era, voltar na primeira divisão. E eu acho que tá caminhando certo, tá num passos largos em questão de estrutura. Claro que tem muitas coisas a melhorar, tem, mas a gente também entende a realidade do clube, o que o clube vem passando, muitas questões aí de justiça, né? Tem muito dinheiro para entrar aí, mas também ninguém sabe como que vai ser, como que vai ficar. Tem muito para sair também. mas que assim, né, Tony, quem ficar, que pegar algum dinheiro que possa realmente investir em estrutura, dar condição, porque o Icasa é um time grande, né? Então, assim, você não tem noção de quantos jogadores me ligam todo dia, não, se subir para a Série A, me leva, me indica para ir, eu quero jogar no Icasa. O Icasa é time grande, time que tem torcida. Então, assim, e isso é gratificante, né? Hoje mesmo, aqui no meu Instagram, no meu WhatsApp, amigos, jogadores, ô Cariús, se subir, me indica aí, eu quero ir para esse desejo, esse prazer de ir para aí, uma cidade boa, um time bom. Então, assim, a gente vê a grandeza do Icasa, né? Por mais que tenha na segunda divisão, que infelizmente está na segunda divisão, mas que não é um time de segunda divisão, né? Então, assim, isso passa muito por estrutura, para que no futuro a gente possa indicar um jogador, possa indicar alguém que possa vir, que possa ajudar. Mas até o momento, assim, a diretoria tem feito, assim, um trabalho bacana, tem se comprometido em fazer o que é certo, o que é correto, e vai ser recompensado, se Deus quiser. Pois chama a torcida aí para esse clássico, quarta-feira, Icasa e Guarani, Cariús. Aproveitar, né, e chamar, convidar o torcedor, né, o torcedor possa comparecer, possa nos apoiar, vir realmente abraçar esse time, né, como foi prometido, como a gente já conversou, né, pode ter certeza que garra, determinação, vontade de vencer, isso não vai mais faltar, e a gente vai até o final, e eu tenho certeza que junto com o torcedor, com o compromisso de cada atleta, da comissão, diretoria, a gente vai conseguir levar a casa à primeira divisão, e o torcedor ele vai fazer muita diferença. Então já começa por quarta-feira para que a gente possa garantir o nosso objetivo, né? Um dos nossos objetivos, que é sair nessa primeira colocação, para que a gente vá direto para a semifinal, e o torcedor ele vai ser importante demais comparecer, nos apoiar, nos incentivar. Vai ser um jogo difícil, mas que a gente está preparado para isso. A gente não pode dar menos do que a gente deu no jogo passado. Para a gente vencer, a gente tem que sempre melhorar, tem que querer cada vez mais, e eu sinto que esse elenco está querendo, a gente se comprometeu nisso, e tenho certeza que junto a gente vai conseguir o nosso objetivo. Edson Cariús, aqui no replay, nesse replay bem especial,
trazendo muita informação e repercutindo muito a Série B do Campeonato Cearense. Cariús, obrigado, Deus abençoe imensamente e que Deus possa continuar abençoando você aí na sua caminhada como jogador de futebol, como cidadão, né, que você é, e a gente vem uma outra oportunidade, você aqui, para a gente falar um pouquinho também sobre o seu projeto lá em Cariús. Trabalho com crianças lá no município de Cariús, que é a sua terra natal. Estive lá, inclusive, no dia da inauguração. Né? Foi muito bacana e a gente sabe como você tem um trabalho social importante lá no Centro-Sul Cearense. Vou marcar uma outra data para você vir aqui e a gente falar também um pouquinho mais do seu projeto e outras situações, lógico, da sua carreira. Quem sabe até falando do acesso de casa, vamos marcar posteriormente. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Valeu, Tony. Eu que agradeço a você pela oportunidade, né? Dizer que estou sempre à disposição, né? E acho que é gratificante, né? A gente vir aqui bater um papo, né? Com pessoas que a gente gosta, pessoas que sempre estiveram à disposição. Você é um cara que da imprensa aí sempre atende quando a gente pergunta algo, quer fazer algo, né? Por exemplo, quando eu falei com você para ir para a inauguração lá do meu instituto, você foi, né, não colocou nenhum obstáculo, e isso é gratificante. Então, assim, a gente ser grato às pessoas também que ajudam, e tenho certeza que logo mais a gente vem aqui para falar um pouquinho da nossa instituição, né, o crescimento de quando você teve lá para agora. E se Deus quiser, quem sabe aí depois do acesso aí a gente possa marcar essa conversa e voltar aqui para que a gente possa bater um papo. Primeiro, aí a gente fala o seguinte: quando você for indicar os jogadores para ir casa, aí você me dá de primeira mão pra gente divulgar aqui. Né? Só, ó, o Fulaninho tá chegando, viu? Não se preocupe não, que eu sou bom em guardar as fontes. Eu não entrego nenhum. Até hoje nunca entreguei as fontes. Rayana, obrigado, querida. Que bom ter você aqui de volta. Já recuperada toda direitinho aqui no nosso estúdio do Fubá. Aqui. Eu que agradeço sempre a oportunidade, principalmente hoje ao lado aqui do Edson Cariús, grande jogador, que a gente acompanhou aí a carreira, né? Tá feliz também de vê-lo aqui na região do Cariri. Acho que o futebol da região ganha muito com uma peça como Edson Cariús, não só pelo futebol que joga, mas pela filosofia que ele traz, né, da vida dele também para dentro de campo. Feliz por estar de volta, saindo aí do departamento médico, sendo liberada, né, para todas as atividades. E aí já na expectativa para o jogo de quarta-feira, né, os jogos, né, de quarta-feira, de todas as decisões e de como vai ficar a configuração aí desse campeonato da Série B na próxima fase. Esse gol de ontem foi igual ao do Barbalha contra o Crato. Infelizmente aqui o Inaldão foi anulado. O Rodrigo Pereira está lamentando aquele gol do Lucão, né, que acabou sendo anulado. Primeiro jogo. Primeiro jogo lá. Gente, obrigado aí pelo carinho. Você que está querendo fazer um programa, podcast ao vivo, gravado, quer o estúdio aqui do Fubá? Entre em contato, Fubá Estúdio, tá aí na tela, tá bom? E você pode entrar em contato também com o Jim Macedo, JIMMY Macedo, tudo junto. Manda notícia lá, manda mensagem no PV e você pode participar de boa, tá? www.replay.tv.br é o nosso site, tá bom? Você pode se inscrever aqui no YouTube, segue no Instagram, no TikTok, Replay com Tony Souza, tá? Nosso WhatsApp DDD 88-99724-8778. É o nosso Pix também, fica à vontade, não se preocupe, fica à vontade. Quer incentivar o nosso trabalho, o trabalho que a gente faz de fortalecimento do futebol cearense, principalmente do interior, daqueles times que não tem mídia, a gente dá mídia aqui no Replay. Então fique sempre à vontade com a gente e a qualquer momento a gente volta, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no site, com novas informações para você do nosso esporte, tá bom? Obrigado pelo carinho da audiência, uma semana abençoada, que Deus abençoe você e sua família. As mamães, beijos mamães, foi ontem o Dia das Mães, a gente abraça carinhosas mães, porque todo dia é Dia das Mães, tá bom? Então merece todo o reconhecimento. Que Deus abençoe você e sua família. Chegou, já estava com o bonde andando? Não se preocupa não, vai ficar salvo aqui no YouTube este programa que contou com a presença especial do Edson Cariús e também da nossa querida Rayana Lucas. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.